Meu nome é Rodrigo Enê, sou coordenador da Comissão Nacional de Relações de Trabalho e Previdência Social aqui da CNA. E sejam bem-vindos à nossa reunião para a gente entender um pouco mais sobre os eventos de segurança e saúde no trabalho do E-Social. A gente tem sido muito demandado, em decorrência dessas novidades que estão saindo, então a gente resolveu fazer essa reunião para tentar estancar todas as dúvidas aí que vocês tiverem. A reunião teve uma limitação de pessoas em razão da própria plataforma que a gente está utilizando, mas não precisam se preocupar, pois a reunião está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, então, para poder divulgar para os sindicatos que não conseguiram participar, para os nossos associados, enfim, para quem tiver interesse, poder também partilhar daquilo que a gente trouxer aqui. A ideia que a gente teve, essa temática que a gente vai adotar, a gente vai ter uma apresentação do nosso convidado do governo, falando um pouco sobre esses lançamentos, e depois a gente vai ter um longo espaço, né, para poder tirar dúvidas. Então, todos terão a oportunidade, peço para a gente usar a ferramenta do Zoom aí de levantar a mãozinha, ou acaso esteja com problema no microfone, enfim, não queira fazer a pergunta falando, pode enviar no chat, que eu vou estar aqui controlando, e também peço a gentileza de manter os microfones fechados, principalmente enquanto tiver durante a apresentação ou enquanto outro colega estiver perguntando, para a gente não ficar com aquele ruído, ficar mais fácil de entender. Mais uma vez agradeço a participação e disponibilidade de todos. Vou passar a palavra para o Elber para ele apresentar nosso participante, nosso convidado e dar início à nossa reunião. O Elber, está com você. Ok, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom, como foi dito aí, após a entrada das obrigações de SST no E-Social para o grupo 2 e 3, no qual a maioria dos produtores rurais fazem parte, surgiram várias dúvidas sobre essa nova forma de comunicação das obrigações previdenciárias. E assim, para que possamos sanar todas essas dúvidas, né, verificar todas as situações que possam ocorrer durante esses eventos, né, porque teve muito levantamento, se houve a prorrogação, se não houve a prorrogação desses eventos de SST, né? Então, para a gente realmente estancar todas essas dúvidas, principalmente para os produtores rurais aí, hoje teremos a presença aí do ilustre professor Ion Oliveira, que também é coordenador geral de benefício de risco e reabilitação profissional da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência e também faz parte do GT Confederativo. Profissional do mais alto gabarito aí, podemos inclusive afirmar que é o pai dos eventos de SST no E-Social, pois está aí desde 2013 à frente desse projeto. Bom, sem mais delongas, vou passar aí a palavra para o Orion. Orion, boa tarde, bom dia. A palavra está com você, meu amigo. Bom dia, Welber, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da CNA para estar aqui esclarecendo um pouquinho sobre os eventos de segurança e saúde no trabalho no E-Social. Como o Welber já bem disse, eu estou no projeto desde 2013, né, desde a origem dos eventos de SST no E-Social, acompanhei toda a evolução desse trabalho aí que tivemos, um E-Social em SST com um escopo mais ampliado, depois a redução do escopo que tivemos em 2019, e o meu objetivo aqui não é fazer uma apresentação longa para vocês, eu vou fazer uma breve apresentação, bem sucinta, só para a gente nivelar em que estado está o projeto hoje em relação à segurança e saúde no trabalho. Então, vai ser uma apresentação de no máximo 30 minutos, porque o objetivo realmente é esclarecer as dúvidas que vocês tenham em relação à implementação do projeto. Eu sei que tem gerado muitas dúvidas, temos uma crescente publicação de normativos sobre o tema, né, para tentar disciplinar algumas questões que foram sendo discutidas e alguns encaminhamentos que foram dados recentemente. Então, quero trazer todas essas informações para vocês e, a partir daí, então, que a gente tenha tempo para discutir, tirar dúvidas e espero que a gente saia daqui hoje com um entendimento completo do projeto. Sou da Previdência, então vocês vão ver que o meu enfoque é bastante previdenciário, é o enfoque dos eventos de segurança e saúde no trabalho no E-Social, e o meu enfoque também vai ser bastante previdenciário. Vou começar então, eu vou projetar uma breve apresentação, viu, gente? Mas é um apoio mesmo, são poucos slides, só para a gente ir acompanhando aqui juntos e não se perder nos pontos mais importantes que a gente tem que falar. Pois bem, acredito que todos já estejam visualizando, né? Vou colocar a apresentação. Então, como eu disse, vou falar um pouquinho dos eventos de SST no E-Social.
O que são esses eventos de segurança e saúde do trabalhador no e-social? E esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Quando a gente está falando de segurança e saúde no trabalho no e-social, do que estamos falando dentro desse imenso projeto que é o e-social, né? Um projeto gigantesco, que envolve toda a folha de pagamento de todas as empresas do país, de todos os contribuintes do país, dos órgãos públicos. Então, é um projeto imenso, e segurança e saúde no trabalho é um módulo pequeno dentro desse contexto do e-social, mas é um módulo bastante desafiante, porque muda uma cultura de SST no país, né? A gente tem a cultura de produção de documentos em papel, e agora isso está sendo alterado, a gente está vindo para a produção eletrônica das informações de SST, e isso gera todo esse cenário de dúvidas, de angústia e de realmente uma revisão dos nossos processos de trabalho. Então, dentro desse contexto, o que é segurança e saúde no trabalho no e-social? São basicamente 3 eventos, só esses 3, viu, gente? Quando a gente está falando da 4ª fase de implantação do e-social, que iniciou a obrigatoriedade para os grupos 2 e 3 agora, em 10 de janeiro, né? Nós estamos falando de 3 eventos de segurança e saúde do trabalho no e-social. Estamos falando de 3 eventos do e-social. Quais eventos são esses? O primeiro evento que a gente tem de segurança e saúde no trabalho no e-social é o chamado S2210, de comunicação de acidentes de trabalho. O que é o evento? Ele é um conjunto de informações, ele é um arquivo lá do e-social, é um arquivo que você envia para o ambiente nacional do e-social. Isso é um evento. Cada evento é um arquivo que você vai enviar. E esses arquivos têm nomes. O formato do arquivo que a gente utiliza é o XML, poderia ser outros formatos, mas quando a gente fala de comunicação entre sistemas, normalmente o que a gente utiliza é o XML, né? E aqui, então, a gente utiliza esses arquivos, esses pacotinhos fechados de informação, e nós temos 3 pacotes fechados de informação, então, em SST. O primeiro é o da comunicação de acidentes de trabalho, o S2210. Esse evento, ele não surpreendeu nenhum de vocês, né? Todos que já estão acostumados com o vínculo de trabalho, vínculo de emprego, já estão habituados com a comunicação de acidentes de trabalho, que é um documento que deve ser emitido sempre que ocorrer um acidente ou uma doença do trabalho, aplica-se tanto ao meio urbano quanto ao meio rural, e essa comunicação sempre existiu. Nós tínhamos essa comunicação feita em formatos. Ela poderia ser feita por meio de um aplicativo que o INSS disponibilizava, uma página na internet, que é chamada de CatWeb, né? E nós poderíamos fazer em papel até junho deste ano, quer dizer, até junho de 2021, desculpem, até junho de 2021, essa comunicação poderia ser feita em papel também, as agências recebiam essa comunicação em papel. Em junho de 2021, essa comunicação passou a ser exclusivamente em meio eletrônico, por meio do CatWeb, e agora, à medida que as empresas estão se tornando obrigadas aos eventos de SST no e-social, isso tem se tornado obrigatório, a comunicação tem se tornado obrigatória por meio do e-social. Já já vou detalhar mais isso, gente. Então, só para a gente entender que esse é um dos eventos, essa é uma das informações que compõem o e-social em SST, a comunicação de acidentes de trabalho. Não houve mudança no conteúdo, o formato é muito semelhante ao que todo mundo já estava acostumado lá no CatWeb. Houve, na verdade, uma simplificação da CAT, né, com a portaria 4.334, publicada em abril do ano passado. Contextualizando, essa era a tela que eu estava comentando para vocês desde o início, que eu faço o resumo dos eventos, né? Então não vai ter grande perda aí, porque realmente eu estava só nesta tela aqui ainda, não tinha passado só a inicial de apresentação, mas até agora estava comentando essa tela específica. Pois bem, então em relação à comunicação de acidente de trabalho, em resumo, o que eu estava dizendo a vocês não temos grandes mudanças, a lógica é a mesma que a gente já utilizava para o CatWeb, não assustou ninguém. Esse evento é uma informação que muitas das empresas e muitos dos obrigados a enviar essa informação já estavam acostumados a encaminhar por meio eletrônico, por meio do CatWeb. Então, sem grandes novidades, já já eu detalho um pouquinho mais a questão da CAT. Em relação aos outros 2 eventos de SST, aqui nós temos uma novidade. Por que eu digo que nós temos uma novidade? Esses eventos, eles vêm com o objetivo principal de substituir um documento que se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. É o documento base para constatação ou não, para caracterização ou não de tempo especial, que é um tempo com contagem reduzida para a aposentadoria, né? As pessoas que
exercem atividades expostas a agentes nocivos, elas têm direito a uma aposentadoria com tempo reduzido, e aí isso é o chamado tempo especial, e este tempo, ele é computado com base, ele é analisado se esse tempo é especial ou não, se o tempo de trabalho é especial ou não, com base em um documento que se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. Este documento era emitido em papel, ele sempre foi um documento em papel, ele existe desde 2004, antes existiam outros formulários, mas desde 1º de janeiro de 2004 nós temos já o PPP em papel, e este documento, então, era emitido em papel, ainda é emitido em papel, né? E ele é um documento que todo mundo estava habituado, então, a elaborar quando do desligamento do trabalhador, a elaborar sem uma padronização específica, porque era um documento que caberia preencher em campos textos, né, informação, você não tinha uma codificação da informação prestada, e dentro deste contexto de um documento produzido em papel e dos grandes problemas que temos com a aposentadoria especial hoje, a alta judicialização dela, foi em 2010 pensado na transformação deste documento em papel em um documento eletrônico. Então, o PPP deixaria de ser um documento em papel e se transformaria em um documento eletrônico. Isso que eu estou dizendo a vocês não é um simples projeto, isso foi dito expressamente na Instrução Normativa 45 do INSS, que posteriormente foi substituído pela Instrução Normativa 77, em 2015. Então, desde 2010, nós temos a previsão do perfil profissiográfico previdenciário ser um documento eletrônico. Em 2013, a opção do governo foi construir esse perfil profissiográfico previdenciário em meio eletrônico a partir das informações encaminhadas ao e-social. Essa decisão não foi à toa, essa decisão foi tomada porque as informações aí utilizadas são de interesse tanto da Previdência quanto da Receita Federal do Brasil, já que é a Receita quem fiscaliza a contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria especial e fiscaliza também, aplica a multa em caso de não emissão do perfil profissiográfico previdenciário. Então, essas obrigações são fiscalizadas pela Receita Federal do Brasil desde 2007 e, por isso, as informações vieram para o e-social. Ela é interesse dos órgãos consorciados do e-social. E aí não caberia um projeto só da Previdência nesse sentido. A gente precisaria também construir esse projeto em conjunto com a Receita. Então, as informações foram transpostas para cá, e hoje essas informações estão basicamente em 2 eventos. O primeiro evento é o chamado evento S2220, de monitoramento da saúde do trabalhador. Este evento tem por objetivo substituir os itens 17 e 18 do PPP. O que eu quero dizer com isso? Transpor para o PPP algumas informações que constam no atestado de saúde ocupacional, no ASO do trabalhador. Então, toda vez que o trabalhador faz um exame ocupacional, a empresa precisa registrar algumas informações no perfil profissiográfico previdenciário. E o evento S2220, então, registra essas informações. Basicamente, registra as informações dos exames complementares realizados, o médico responsável pelo ASO e o médico responsável pelo PCMSO. Então, basicamente, são essas as informações que estão registradas. Quando esse evento é enviado? Quando é emitido um ASO. Se não há emissão de ASO, se não há obrigatoriedade de emissão de ASO, ou se ele não ocorre, não há informação a ser enviada no 2220. Então, o documento base, o documento que eu vou buscar para prestar a informação no e-social é o atestado de saúde ocupacional. É com base no atestado de saúde ocupacional emitido que eu vou enviar um S2220. Então, observem que é um evento não periódico. Eu envio quando eu tiver a emissão de um ASO. Emitido um ASO, eu tenho até o 15º dia do mês subsequente para enviar algumas informações deste ASO ao e-social, buscando compor o perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador. O outro evento, que eu falo que é o principal evento do PPP, dentro do e-social, é o evento S2240, que é o evento de condições ambientais do trabalho, agentes nocivos. Este evento, ele busca a informação dos agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto, e aí as informações dos agentes nocivos que constam no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. O que eu quero dizer com isso, que constam no anexo 4? Esse evento quer a informação dos agentes nocivos que possam caracterizar o direito à aposentadoria especial. Então, não é qualquer agente nocivo, não é qualquer informação que eu preciso no 2240. Eu preciso da informação de exposição aos agentes nocivos ou às atividades que constam no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. Essas atividades, esses agentes nocivos, constam num rol exaustivo dentro do e-social.
que é a tabela 24. Então, quando eu tenho dúvida de quais informações eu preciso prestar, basta eu olhar a tabela 24. Ali tem todos os agentes nocivos, todas as atividades, cujas informações devem ser enviadas ao e-social caso exista exposição durante o trabalho, durante a jornada de trabalho do trabalhador. Então, é essa a informação que precisa ser registrada no 2240. Logicamente, quando a gente fala de exposição a agentes nocivos, a gente precisa de algumas informações complementares, como a questão de instalação de equipamentos de proteção coletiva, de equipamentos de proteção individual utilizados, eficácia desses equipamentos e também do responsável pelos registros ambientais, né, de quem fez a avaliação dessa exposição. Então, todas essas informações constam no evento S2240. A partir desse slide, eu quero concluir com vocês que o e-social em SST ele tem um objetivo bastante específico. Qual é? Substituir a comunicação de acidentes de trabalho, a forma de encaminhamento da comunicação de acidentes de trabalho, e substituir o perfil profissiográfico previdenciário, transformar este documento que hoje é em papel em um documento eletrônico. É esse o objetivo do e-social em SST. É esta a nossa finalidade com o projeto do e-social em SST, ok? Então, vamos concluir aqui que a base da prestação das informações de SST no e-social é a legislação previdenciária e tributária. Então, a gente não está falando aqui de cumprimento de obrigações previstas em normas regulamentadoras. A gente está falando de cumprimento de obrigações previstas na legislação previdenciária. Logicamente, em algum momento, a gente vai se utilizar das NRs, já que a Previdência busca algumas informações na legislação trabalhista. Mas aqui a gente não está substituindo nenhum programa, nenhum documento que hoje é exigido pelas normas regulamentadoras. O que a gente substitui é o perfil profissiográfico previdenciário e a CAT. Vou falar isso mais umas 2 ou 3 vezes para que a gente reforce bem essa questão. Pois bem, vamos lá. Eu falei dos eventos de SST e nós precisamos lembrar que, para preencher esses eventos, o e-social ele traz algumas tabelas, algumas informações codificadas. Lembram que eu falei que o grande problema hoje do PPT é a falta de padronização da informação? Pois é, hoje, com o e-social, a gente consegue padronizar o preenchimento de alguns campos. A gente consegue que a informação venha ou por meio de um código, ou por meio de um roteiro específico ali de informações que devem ser prestadas naquele campo. Isso faz com que um documento seja elaborado com mais qualidade, com mais padronização. Isso facilita bastante, tanto para a empresa preencher com segurança jurídica, quanto para a Previdência analisar o direito do trabalhador ao reconhecimento do tempo especial, né? Vamos lá, então. Que tabelas são essas que eu estou falando para vocês? Lá no layout do e-social, se você buscar no site do e-social, tem uma série de informações codificadas que vocês vão utilizar. Para o preenchimento da CAT, são 4 tabelas. Tabela 13, 14, a 15 e a 17. Essas tabelas, elas são velhas conhecidas de quem já preenche a comunicação de acidentes de trabalho. É a tabela de partes do corpo atingida, agente causador, situação geradora, descrição da natureza da lesão. A gente transpôs exatamente o que existia no CAT Web para o e-social. Então, não tem novidade de conteúdo. Vocês já conhecem esses códigos, vocês já conhecem essas tabelas, até mesmo porque elas são baseadas em uma norma brasileira, né, em uma NBR, e aí essa codificação toda é baseada nesta NBR. Então, não houve mudança, viu, gente? As tabelas continuam as mesmas, só foram transpostas para o e-social. Então, aqui, sem grandes novidades, não vou gastar muito tempo. Onde a gente vai ter as novidades? Nas tabelas 24 e 27. O que é a tabela 24? A tabela 24 ela é denominada tabela de agentes nocivos. Por que ela tem este nome? Porque ela vai lá no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, busca as informações que estão ali em um rol exaustivo, a Previdência considera aquele rol exaustivo, viu, gente? Então, em relação aos agentes nocivos, aquele rol exaustivo, as atividades, em alguns casos, são exemplificativas, em outras exaustivas, mas o rol de agentes nocivos, ele é exaustivo, ok? Então, pega aquele rol de agentes nocivos e transporta para uma tabela, que é a tabela 24. Tabela 24, então, ela codifica aqueles agentes nocivos que nós temos ali no anexo 4, né? Então, a gente traz toda a informação do anexo 4 para cá. Quais agentes nocivos, então, eu preciso declarar no evento S2240?
aqueles listados na tabela 24. Não está na tabela 24, eu preciso usar um código de outros? Não, você não deve fazer isso. Você deve declarar os agentes nocivos que estão na tabela 24. Lembrando, estamos tratando ali, por exemplo, em relação aos químicos, de substâncias químicas, que podem existir em diversos compostos. Existindo aquela substância química em algum composto, e aí, lógico, quem vai fazer essa avaliação é um engenheiro ou um médico do trabalho, é uma avaliação técnica, mas existindo e considerado um agente nocivo dentro do contexto que ela existe no ambiente de trabalho, a informação precisa ser prestada, ok? Então, essa é a nossa tabela 24. Vou citar um exemplo para vocês. Umidade, o agente físico umidade mesmo. Ele pode caracterizar o pagamento adicional de insalubridade, mas ele não é previsto como um agente nocivo para fins de aposentadoria especial. Quando a gente for olhar na tabela 24, esse agente nocivo vai ou não estar na tabela 24? Não vai, né? Pela lógica que eu acabei de dizer a vocês. Só tem na tabela 24 o que está no anexo 4. Então, foi porque o governo esqueceu de colocar o agente nocivo umidade? Não. É porque a tabela 24 atende à Previdência Social, atende à elaboração do perfil profissiográfico previdenciário. Por isso, a informação da exposição à umidade não precisa ser prestada no e-social, ok? Não é uma informação exigida. Não precisa utilizar código de outros nem nada para prestar essa informação. Ela não precisa ser enviada ao 2240. O que eu preciso enviar ao 2240? As informações que estão na tabela 24. Não tendo exposição a nenhum daqueles códigos da tabela 24, eu presto a informação de ausência de exposição a riscos físicos, químicos ou biológicos, ok? Que é um código específico também dessa tabela 24. Essa é a finalidade dessa tabela, assessorar o preenchimento do evento S2240. Qual outra tabela eu tenho? Eu tenho a tabela de 27, que é de procedimentos diagnósticos. Aqui nós basicamente fizemos uma adaptação da tabela única da saúde suplementar, a tabela TUS, trouxemos para o e-social os códigos dos exames ocupacionais mais comuns, os exames complementares mais comumente realizados com um ASO. Então, é uma codificação dos exames para evitar que o preenchimento seja feito de forma aleatória, com nomes, abreviações ou algo do tipo. Os procedimentos estão codificados e aí você pode utilizar essa codificação. Não encontrei o procedimento ali, o que eu digo que é quase impossível, porque todos os exames que têm relação com o universo ocupacional estão ali. Mas não encontrei, fiz um exame que não tem ali. Aí eu posso utilizar a opção de outros, nesse caso a opção outros é uma opção válida, você utiliza o código outros e descreve o exame realizado. Falei um pouco rápido, mas o meu objetivo aqui era mostrar para vocês quais são as informações de SST no e-social, ok? E aqui, como a gente já está com um processo bem encaminhado de implementação do e-social em SST, falei só para a gente nivelar o conhecimento que nós temos. Agora, o meu objetivo é explicar para vocês por que o governo trouxe essas informações para dentro do e-social. Por que isso faz parte do projeto? A comunicação de acidentes de trabalho, muita gente fala assim, isso poderia ter ficado no CAT-Web, estava funcionando bem, não precisava ter trazido para o e-social. E aí eu digo a vocês que era essencial trazer a informação da CAT para o e-social. Primeiro motivo, e aqui é um motivo bem restrito, de um universo bem restrito de empregadores, mas é um empregador doméstico. A Lei Complementar 150, ela determina que a gestão do vínculo do trabalhador doméstico deve ser toda feita dentro de um mesmo ambiente, que é o e-social. E todas as informações, então, têm que ser prestadas e controladas pelo empregador dentro deste ambiente que é o e-social. A única informação que estava fora era a comunicação de acidentes de trabalho, porque ainda não estava implementada no e-social. Agora, no dia 10 de janeiro, houve a implementação do evento da CAT, e agora o empregador doméstico já faz, de fato, toda a gestão do vínculo doméstico dentro do e-social. Ele não precisa sair do ambiente do e-social para fazer a comunicação de acidentes de trabalho. Mas isso não justifica um movimento tão grande em relação à comunicação de acidentes de trabalho, né? Por que motivo, então, a gente trouxe a comunicação de acidentes de trabalho para todas as empresas do país? Hoje, para você retificar ou excluir uma comunicação de acidentes de trabalho, você precisa mandar um requerimento escrito para o INSS. É um protocolo físico. Não existe essa funcionalidade hoje dentro do sistema utilizado. O e-social, ele permite isso. Então, quando você, empresa, você, empregador,
erra uma informação, você não precisa mais mandar um requerimento escrito para o INSS, que gerava um trabalho gigantesco. Gerava um trabalho da empresa encaminhar o requerimento, um trabalho de um servidor do INSS inserir esse documento num sistema, e é algo que poderia ser feito de forma automatizada, sem intervenção de um servidor do INSS, já que é uma informação declaratória e, como toda informação declaratória, pode ser corrigida ou até mesmo cancelada em algum momento, caso a empresa se entenda. Logicamente, as consequências jurídicas disso estão previstas em lei, né? Mas é uma informação que pode ser retificada ou excluída, não tem nenhum óbice jurídico a isso, já que é uma informação declaratória. Então, hoje, com o E-Social, todas as empresas do país já estão obrigadas a emitir a CAT pelo E-Social, só não estão obrigados os órgãos públicos ainda, começam em julho, mas para as empresas, para os empregadores, essa comunicação deve ser feita dentro do ambiente do E-Social, para os grupos 2 e 3, desde o dia 10 de janeiro, né? Então, os acidentes ocorridos desde o dia 10 de janeiro só podem ser comunicados pelo E-Social, CAT Web não aceita essa informação, e aí o grande ganho é poder retificar ou excluir essas informações pelo próprio ambiente do E-Social. Terceiro ponto que a gente tem aí de ganho em trazer a comunicação de acidentes de trabalho para o E-Social é a gestão do vínculo em um único sistema. A gente tem agora a gestão do vínculo, todas as informações do trabalhador, inclusive do acidente de trabalho, geridas num ambiente nacional. A empresa faz a gestão no ambiente, no sistema dela interno, se ela não tem um sistema na página web do E-Social na internet, mas ela faz toda a gestão disso em uma única plataforma, em um único sistema, que é o E-Social. Este é um dos grandes ganhos que a gente tem também. Outra melhoria é a qualidade da informação, né? A gente tem uma informação de muito mais qualidade, com muito mais validações, e isso gera uma segurança jurídica maior, até para outras utilizações dessas informações. Por exemplo, a CAT ela pode ser utilizada no cálculo do fator acidentário de prevenção. E aí, quando a informação chega com mais qualidade, diminui uma eventual chance de erro no cálculo do fator acidentário de prevenção. E, por fim, uma consequência indireta aí que a gente teve da implementação da CAT no E-Social é que ela se tornou, desde 8 de junho de 2021, um documento exclusivamente eletrônico. Não é mais possível protocolar comunicação de acidentes de trabalho em papel nas agências, o que é um ganho de eficiência para o país, viu, gente? Porque antes, quando chegava em papel lá no INSS, um servidor tinha que inserir essa informação no sistema. Por que não tinha chegado dentro do sistema, né? Tendo que a gente gerava, então, um retrabalho grande, uma mão de obra que é especializada, cara e escassa, né? Que é a do servidor do INSS. Pois bem, superado o entendimento aí dos motivos que ensejaram a incorporação da CAT ao E-Social, eu preciso também dizer dos motivos que ensejaram a incorporação do PPP ao E-Social. Como eu disse a vocês, o documento em papel ele aceita qualquer coisa, e existia uma grande falta de padronização nas informações que vinham no PPP. E isso gerava uma dificuldade imensa do INSS reconhecer administrativamente o direito do trabalhador ao tempo especial, o que acarretava uma alta judicialização dos benefícios. Então, o benefício da aposentadoria especial, a concessão judicial dele é de mais de 80%. O que eu quero dizer com isso? Mais de 8 em cada 10 benefícios, são quase 9, são concedidos por um juiz e não pelo INSS, benefício de aposentadoria especial. Temos uma série de problemas aí, viu, gente? Uma série de problemas a serem resolvidos. Um deles está sendo atacado com o E-Social, que é a questão da qualidade da informação. Precisamos de informação com qualidade e precisamos que a informação esteja disponível à Previdência quando da avaliação do direito do trabalhador. Então, é para isso que a informação está sendo incorporada aqui. Lembrando também que a gente diminui o fluxo de informações. Não vai ter mais a Receita e a Previdência pedindo o documento. Não. Agora o documento está disponível no ambiente nacional, tanto a Receita quanto a Previdência, havendo necessidade, vão buscar a informação neste ambiente. Além disso, a gente tem uma segurança muito maior na guarda da informação. Se a empresa encerra suas atividades, perde a documentação, a informação já está registrada num ambiente seguro, um ambiente nacional, que é o ambiente do E-Social, disponível para ser utilizado pela Previdência. Fora que aumenta a transparência, né? O trabalhador vai ter acesso, vai conhecer a real situação de exposição dele. Isso é uma política importante do ponto de vista de gestão do meio ambiente do trabalho. O trabalhador vai conhecer a quais agentes nocivos está exposto, já que essa informação vai ser tornada transparente pela Previdência por meio do aplicativo Meu INSS. Pois bem,
esse é o grande ganho que a gente tem com o PPP em meio eletrônico. O 2220 compõe o PPP, então não trago grandes acréscimos em relação ao que eu já tinha dito, da importância dessas informações no e-social. O que eu posso dizer a vocês é que a fiscalização do trabalho também vai se utilizar das informações desses eventos, pois elas compõem o registro do trabalhador, isso está lá na portaria 671. Eu até mantive aqui, foi uma falha minha, mantive a menção à portaria 1195, essa portaria foi consolidada, né? Hoje a informação está na portaria 671, foi uma falha minha aí na atualização da apresentação. Então, hoje, as informações dos eventos S2220 e S2240 compõem o registro do trabalhador também. A Secretaria do Trabalho vai utilizar essas informações para a sua fiscalização. E como está sendo implementado esse projeto? As empresas do Grupo 1 tiveram a 4ª fase de implantação do e-social, que é a fase de SST, iniciada em 13 de outubro de 2021. O que aconteceu em 13 de outubro de 2021? Houve a substituição da CAT enviada pelo CATweb pelo evento 2210 do e-social, isso já ocorreu, e em relação ao PPP ainda não houve a substituição, já eu explico, mas ainda não houve. O que há, então, é a necessidade de enviar as informações ao e-social, porém isso ainda não gera efeitos no âmbito da Previdência Social. O PPP continua sendo válido em papel. A mesma coisa ocorreu com os grupos 2 e 3, que iniciaram a obrigatoriedade em 10 de janeiro. Desde 10 de janeiro, as empresas dos grupos 2 e 3 precisam encaminhar a CAT pelo e-social, acidentes ocorridos desde essa data precisam ser encaminhados pelo e-social, não há possibilidade mais de encaminhar pelo CATweb, porém, a substituição do PPP ainda não ocorreu. Então, houve uma fala do ministro, né, tornando isso público, que a ideia é que esse ano de 2022 seja de aprendizado. Eu vou falar que a gente tem que entender a abrangência dessa fala, no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência, realmente é um ano de aprendizado, não há autuação por não envio dos eventos 2220 e do 2240, porém, quando a gente está tratando da Receita Federal do Brasil, a gente deve ter uma determinada cautela, que eu vou dizer a vocês, o cenário que estamos vivendo já. Então, este é o cenário de implantação que a gente tem. Em 11 de julho entram os órgãos públicos, que aí, em 11 de julho, a gente vai ter, de fato, o projeto e-social concluído. Ele vai ter sido implantado em todas as suas fases para todos os grupos de empresa. E agora, falei para vocês, então, quais são os eventos de SST, o conteúdo desses eventos, falei por que eles foram trazidos ao e-social, expliquei o cronograma de implantação e agora, já indo para o final, eu quero dizer para vocês os normativos que regulamentam a substituição dessas obrigações que eu disse a vocês, da CAT e do PPP. A substituição da CAT do atual formato, que é o CATweb, pelo formato e-social, foi regulamentada pela Portaria 4.334, de 15 de abril de 2021, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Ela substituiu uma portaria bem antiga, de 99, que é a 5.817, que regulamentava a CAT antes. Essa portaria teve 3 objetivos principais. Primeiro, simplificar as informações que contém a CAT. Tinha informação de testemunha, de número da carteira de trabalho, informações que hoje não são mais utilizadas. Remuneração do trabalhador, tinha uma série de informações que a gente não precisa mais dela hoje, o governo não precisa mais dela, porque já está disponível em outros sistemas. E uma das premissas do e-social é não solicitar da empresa informações que a gente já consiga obter em outros sistemas. Então, buscando simplificar esse documento chamado Comunicação de Acidentes de Trabalho, foi publicada a Portaria 4.334. Foi aí eliminado mais ou menos 32 campos, alguns tiveram só ser ajustados, mas a gente teve aí uma redução basicamente de 18 campos a serem preenchidos, o que é um ganho. Cada campo que a gente tira aumenta aí a competitividade do país, né? Isso é muito importante. Então, a obrigação não pode deixar de ser cumprida, porém ela tem que ser cumprida com o mínimo de ônus para os envolvidos. Outro ponto, o segundo ponto que essa portaria traz para a gente é tornar a CAT um documento exclusivamente eletrônico. Isso ocorreu a partir do dia 8 de junho de 2021, foi essa a data de entrada em vigor da portaria. E o terceiro ponto é dizer que as empresas obrigadas ao e-social irão comunicar a CAT por meio do e-social e não mais do CATweb. Isso significa que o CATweb deixou de existir, gente? Não. Se a empresa não comunicar o acidente, há outros legitimados a comunicar.
o próprio trabalhador, o sindicato, a autoridade pública. Isso está lá no artigo 22 da Lei 8.213. O que eu estou dizendo a vocês é que a CAT da empresa, do empregador, é enviada pelo e-social. Os demais legitimados, caso precisem enviar uma CAT, continuam enviando pelo CAT Web. Isso tudo, gente, é consolidado em um único banco de dados, tá? É um único banco de dados que consolida isso tudo. Tem duas fontes de entrada, mas é um único banco de dados. 98% das CATs do país são emitidas pelo próprio empregador, não é por terceiros. Então, a gente sabe que a maioria das informações vão chegar pelo e-social. As CATs de terceiro vão continuar chegando como chegam hoje, lembrando que sempre prepondera a CAT do empregador, já que a legitimidade para emitir CAT por terceiro só existe quando o empregador não cumpre a sua obrigação, ok? Então, esta é a portaria 4.334. A segunda portaria que tivemos é a de substituição da segunda obrigação, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Foi a portaria 313, de 22 de setembro de 2021. Houve uma alteração dela em 24 de dezembro, pela portaria 1010, foi publicado no Diário Oficial no dia 27. E, basicamente, o que essa portaria traz? As regras sobre a mudança do perfil profissiográfico previdenciário em papel para o documento eletrônico. E a portaria 1010 tem como principal objetivo dizer o seguinte: olha, a implantação do PPP eletrônico só vai ocorrer em 1º de janeiro de 2023. O que quer dizer isso, gente? Que eu preciso enviar as informações para o e-social? Preciso estar lá, conforme regulamenta a portaria 71, que traz o cronograma do e-social, a obrigatoriedade de prestar as informações ao e-social existe. Porém, com esta portaria, o que o Ministério do Trabalho e Previdência quis dizer foi o seguinte: olha, nós, Ministério do Trabalho e Previdência, não vamos autuar nenhuma empresa do país por não enviar os eventos S2220 e S2240 durante o ano de 2022. Por que motivo? Porque para a gente continua valendo o documento em papel. Nem é uma opção da empresa optar por já enviar o documento eletrônico. Ela tem que enviar as informações ao e-social, mas se não enviar, não vai haver penalidade, porque o que ela precisa entregar ao trabalhador é o documento em papel. A Previdência ainda não vai aceitar o PPP eletrônico. Então, só a partir de 1º de janeiro de 2023 é que, de fato, a gente vai ter o PPP sendo um documento eletrônico, e aí a Previdência já não vai aceitar mais o papel para informações a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, este ano é um ano de aprendizado para a gente no âmbito do trabalho e previdência. O que temos que ter de atenção? A Instrução Normativa 971 da Receita Federal do Brasil, lá no artigo 47, fala que a Receita, quando tem exposição a riscos, já pode exigir a informação do 2220, do 2240, e observem, se houver exposição a agente nocivo, ou seja, para aqueles que são obrigados ao PPP em papel hoje. Quem é obrigado ao PPP em papel já precisa enviar os eventos S2220 e S2240. Nós sabemos que essa questão está em discussão na Receita, no âmbito interno da Receita, tá certo? Eles estão avaliando esse posicionamento deles, mas fato é que o registro que nós temos na Instrução Normativa é esse hoje, de que, de fato, para os expostos a riscos, para aqueles que têm a informação já constante no PPP em papel, ou seja, aqueles que já têm a documentação, precisam encaminhar essa mesma informação para o e-social, porque a Receita já pode utilizar essa informação do e-social para fiscalização. Mas, como eu disse, isso está em discussão e em breve a gente deve ter alguma orientação da Receita em relação a esse debate que está sendo feito internamente, ok? Então, Previdência e Trabalho vão exigir o 2220 e o 2240 esse ano? Não vão. Por que está obrigatório, então, no e-social? Para as pessoas aprenderem a usar o sistema, para as pessoas ingressarem nesse sistema. É uma mudança grande. Se não ficasse obrigatório por um tempo, mesmo sem sanção no âmbito do trabalho e previdência, como eu estou dizendo a vocês, se não fosse instituída a obrigatoriedade, ia chegar em 23, ninguém ia estar preparado. Em 24, ninguém ia estar preparado. Então, o projeto ele precisava ter um marco. E ele teve esse marco, que foi 10 de janeiro, com o grupo 2 e 3. A CAT já teve a substituição, mas os eventos 2220 e 2240 a gente vai ter esse ano de 2022 como aprendizado. É uma mudança grande, a gente sabe disso, e temos que ir com bastante calma. E por isso o governo tomou essa decisão de fato, só fazer a substituição, virar a chavinha em 2023. Isso que está acontecendo, gente, não é exclusivo de SST não, viu? Durante muito tempo, as empresas tiveram que enviar as informações ao e-social e continuar
emitindo a GFIP. Muitas empresas até hoje ainda emitem a GFIP, né, por conta do FGTS. Então, esse é um modelo de implantação do e-social, e esse modelo não poderia ser diferente quando estamos falando de segurança e saúde no trabalho, ok? Aqui eu trouxe só uma linha do tempo para vocês, depois eu vou disponibilizar a apresentação para vocês conseguirem acompanhar aí como vai funcionar essa implementação, né? Mas é uma linha do tempo, o que eu já expliquei no slide anterior para vocês. E eu quero reforçar com vocês o que está sendo substituído em segurança e saúde no trabalho. O PPP e a comunicação de acidentes de trabalho, ok? Não está sendo substituído nenhum outro documento a não ser estes dois. Lembrando, essas informações, quando há exposição a agentes nocivos, a fonte primária das informações para preencher o e-social é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, mas é importante que a gente lembre que eu não preciso elaborar laudo técnico em todas as situações, ok? Eu elaboro o laudo técnico quando há efetiva exposição, para comprovar a efetiva exposição. Isso é o que está lá no artigo 58 da Lei 8.213. Pensando nisso, é que ontem pela manhã saiu uma portaria do INSS, que é quem regulamenta o preenchimento do PPP, dizendo o seguinte, olha, você pode utilizar, inclusive, o programa de gerenciamento de riscos no trabalho rural, que está lá na NR31, para prestar as informações no e-social, desde que tenha todos os elementos constitutivos do LTCAT. O que significa isso que foi dito lá nessa portaria 1411? Foi dito o seguinte, olha, não tendo riscos, eu vou ter essa informação no meu PGR-TR, que é obrigatório para todos os empregadores rurais, né? Não importa o formato, se é simplificado, se não é, a informação de ausência de riscos físicos, químicos e biológicos, eu posso buscar no meu programa, no meu PGR-TR. Tenho riscos, eu preciso avaliar. Em regra, você avalia esses riscos por meio de um laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Posso fazer tudo junto? Eu posso fazer essa avaliação no meu próprio PGR-TR? Pode, é uma decisão do empregador. E aí, lembrando, caso ele opte por fazer no PGR-TR, esse PGR-TR que avalia riscos, quando tem riscos, esse PGR-TR, ele precisa ser assinado por um médico ou engenheiro. Essa é uma exigência do artigo 58 da Lei 8.213, ok? Então, só para a gente lembrar dessa relação, a gente tentou harmonizar aqui a legislação trabalhista e previdenciária, evitar a replicação de documentos desnecessários e, de fato, só exigir a elaboração de um documento específico para a Previdência quando isso se faz necessário, ou seja, quando é necessário caracterizar o tempo especial. Aqui, desculpa, pulei um slide, né? Aqui, então, só lembrando vocês, quando a gente estiver elaborando o PGR, PGR-TR, né, especificamente, é importante que a gente esteja atento ao inventário de riscos. Não tendo riscos físicos, químicos e biológicos, este documento que eu elaborei ele é suficiente para fundamentar a minha declaração de ausência de riscos no e-social, no 2240. Tendo risco, eu preciso avaliar, em regra, esse avaliado num laudo técnico de condições ambientais do trabalho, no LTCAT, mas a própria portaria 1411, que saiu ontem, permite que a empresa faça essa avaliação, ou o empregador rural faça essa avaliação dentro do próprio PGR-TR, desde que todos os elementos constitutivos do LTCAT estejam presentes. E um dos elementos é que essa avaliação seja feita por um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança no trabalho. Então, gente, em resumo, estamos substituindo PPP e CAT com toda a legislação que já existe, não houve inovação. Então, a forma de cumprir essas obrigações é com a legislação que já existia. A gente simplesmente estabeleceu regras para a transição do formato em papel para o eletrônico, mas a legislação que foi observada é a que já existia. Não foi feita nenhuma mudança em lei, não foi feita nenhuma mudança no que é necessário de prestação de informação. Então, o que a gente tem que estar atento? É substituído o PPP e a CAT. O e-social não substitui a ASO, você continua fazendo no mesmo formato que você fazia, não substitui o PCMSO, não substitui o LTCAT, não substitui o PGR-TR. Isso tudo você faz como é feito hoje. O que o e-social substitui é a CAT, a forma de comunicar o acidente de trabalho, e a forma de elaborar o perfil profissiográfico previdenciário, ok? Passei um pouquinho do meu tempo, peço desculpas, mas achei importante fazer essa contextualização, pois tivemos muitas novidades nos últimos dias, né? E agora fico à disposição de vocês para que a gente possa, nesse bate-papo, esclarecer as dúvidas que eventualmente a gente tem, ok? Obrigado pela atenção de todos. Bom, muito obrigado, Orion, pela explicação.
Como eu falei no começo, acho que muita gente não tinha entrado ainda. Quem tiver questionamento, já vi que tem uma pergunta aqui no chat, pode tanto mandar pelo chat quanto levantar a mãozinha para poder perguntar diretamente para o Orion. Eu queria assim, aproveitar, né, que eu já tenho uma pergunta no chat, eu também fiquei com algumas dúvidas aqui. Na verdade, eu queria mais era reforçar alguns pontos que o Orion me explicasse, me deixasse mais claro. A questão do PGR-TR, né? Como saiu ontem na portaria, que ele vai poder ser substituir a LTCAT em algumas situações. E aí, assim, só para deixar bem claro, as situações seriam, então, quando não tiver risco químico, físico ou biológico, né? Porque são aqueles que tem dentro da LTCAT, correto? Perfeito, Rodrigo. Como funciona? E aí, tentando isso é importante deixar claro mesmo, é importante esse reforço que você está fazendo. Se o PGR-TR ele não identifica riscos físicos, químicos e biológicos, ele é a base para declarar essa informação no 2240, ou seja, declarar que não existem riscos físicos, químicos e biológicos. Nessa situação, sequer é necessário a assinatura de um médico ou engenheiro, já que nesses casos não há exigência de LTCAT, já que o LTCAT é exigido quando há efetiva exposição. Se o PGR-TR reconhece, ele constata a existência de riscos físicos, químicos ou biológicos, aí eu tenho dois caminhos a seguir. Eu posso elaborar um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, esse é o caminho prioritário, elaboro um LTCAT para avaliar se esses riscos caracterizam ou não a aposentadoria especial, ou eu posso fazer essa avaliação, eu posso substituir o LTCAT pelo PGR-TR, ou seja, fazer a avaliação se há caracterização de tempo especial ou não, dentro do próprio PGR-TR, mas nesses casos, o meu PGR-TR ele vai precisar de alguns elementos adicionais. Quais são? Todos aqueles que a Instrução Normativa 77 exige que o LTCAT tenha. Especialmente, e aí a fonte, o ponto principal, é que nesses casos, o PGR-TR vai ter que ser elaborado por um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança no trabalho, já que isso é uma exigência da Lei 8.213. Não, é excelente. Aí, assim, como a gente recebeu muita questão, principalmente ligada ao PGR-TR, eu fiz essa pergunta para deixar mais claro, e aí é aquilo, só para lembrar a quem está aqui, e na linha do que a gente tem recebido, o PGR-TR ele não há necessidade, para fins trabalhistas, de assinatura de ser elaborado por um engenheiro do trabalho ou um médico do trabalho. Você vai precisar desses profissionais se você quiser utilizar o PGR-TR para substituir a LTCAT. Se você for fazer em apartado, né, você ter um LTCAT e um PGR-TR, o PGR-TR não há necessidade de ter assinatura por esse profissional. Inclusive, o governo vai disponibilizar a ferramenta de elaboração do PGR-TR. Então, se você utilizar a ferramenta, você vai ter um PGR-TR válido para fins trabalhistas, né, para questões de prevenção de segurança e saúde ocupacional. Agora, para questões previdenciárias, aí vai ser necessário um engenheiro ou um médico do trabalho, né? Perfeito. Lembrando que o LTCAT só precisa existir se tiver exposição a riscos. E não existindo, aí o próprio PGR-TR já é suficiente para identificar essa ausência de exposição. Não precisa elaborar laudo técnico, LTCAT, para dizer que não há riscos. Precisa elaborar quando há identificação de riscos na elaboração do PGR-TR. Essa é uma dúvida que eu tenho recebido frequentemente, Rodrigo, por isso que eu estou reforçando que tem sido uma das mais frequentes nos últimos dias. Não, excelente. Até porque o PGR-TR ele é um pouco mais amplo do que a LTCAT, né? Ele também vai abranger os riscos ergonômicos, que não estão na LTCAT, também vai abranger os riscos de acidente e também vai abranger alguns riscos que não estão na LTCAT, como o próprio exemplo do que o Orion usou da umidade. Ela teria que estar num PGR-TR, mas não haveria necessidade de um LTCAT para essa finalidade. Na verdade, você poderia usar o PGR-TR para declaração de inexistência de risco do LTCAT, se tiver esses outros riscos, né? Ergonômico, de acidente, ou algum risco que não esteja lá naquela tabela que o Orion trouxe. Né? Então, acho que assim, a gente fica repetindo, mas é para fixar bem, porque a gente tem visto muito questionamento nessa linha. Uma outra dúvida aí que eu fiquei, e aí acho que meio que ocasionado pelas perguntas que a gente tem recebido, o LTCAT não tem que ser enviado, correto? Ele só vai servir de base para o PPP e é o PPP que vai ser enviado para o E-Social. Ou o LTCAT também tem que enviar? Não precisa ser enviado, Rodrigo. Perfeita a sua compreensão. O laudo técnico, ele continua, o LTCAT, ele continua sendo elaborado como ele é elaborado hoje.
ou seja, pode ser em papel, pode ser assinado digitalmente, mas ele é arquivado na empresa, a empresa que faz a guarda desse laudo técnico. O que vai ser encaminhado ao e-social? O que compõe o e-social? Um formulário, que é denominado PPP, que é preenchido com base neste laudo técnico. Então, quem vai encaminhar a informação ao e-social tem que pegar o laudo técnico que foi elaborado por um médico ou engenheiro e transcrever essas informações, que não são todas do laudo que precisam ser transcritas, né? São só algumas. Daí, a ideia de fazer um formulário é justamente porque é algo bem mais sintetizado do que o laudo. Aí a pessoa vai buscar nesse laudo as informações que devem ser preenchidas no 2240. Então, o laudo técnico precisa ser enviado? Não, o laudo continua arquivado na empresa. O que é arquivado são algumas informações desse laudo no evento S2240. E aí, por isso que a gente diz que o evento S2240 não precisa ser enviado por um médico ou engenheiro, ele pode ser enviado por qualquer pessoa. Por quê? Quem elabora o laudo tem que ser um médico ou engenheiro. Agora, a transcrição desse laudo para o 2240 pode ser feito por qualquer pessoa que tenha a responsabilidade atribuída pela empresa para isso, né? Que tenha uma procuração que esteja representando a empresa. Então, qualquer representante da empresa pode enviar essas informações no 2240. Então, essa é a diferença principal entre o PPP, que é um formulário, e o LTCAT. E o que é importante a gente lembrar dessa relação, então, gente? O que você está informando no e-social tem que ser exatamente o que está no laudo técnico. Quem te diz se tem exposição ou não, qual agente nocivo existe ou não, é o laudo técnico. No e-social, você só transcreve as informações do laudo técnico para o 2240. Você não pode colocar nada diferente do laudo técnico, porque se você fizer isso, você está, inclusive, correndo o risco de estar falsificando um documento público. Então, é transcrição. Você discorda, você vai discutir o laudo técnico. Agora, dado que você tem a informação no laudo técnico, é essa informação do laudo que você tem que transportar para o e-social, ok? Porque senão, quem está preenchendo o e-social estaria fazendo avaliação de meio ambiente do trabalho. Não é essa a ideia. A ideia é que o engenheiro ou médico tenha feito a avaliação, existindo risco, e que aí essa avaliação seja transcrita no PPP, que é encaminhado ao e-social. Ótimo. E aí, claro, você não tem que mandar o LTCAT, também não tem que mandar o PGR-TR, independente de você estar utilizando ele como substituto do LTCAT, mas se não tem que mandar um, também não tem que mandar o outro. A gente vai mandar só o PVP. Então, assim, aí eu pergunto, né? É possível afirmar que a gente só envia as informações que são relacionadas ao trabalhador e não, digamos assim, ao trabalho em si, como, por exemplo, né, o LTCAT ele vai estar lá falando de tudo dentro da empresa, o PGR-TR tudo dentro da empresa, mas você só vai mandar aquilo que é para aposentadoria do trabalhador. Então, não vai ser usado para fiscalização de cumprimento trabalhista, né, de normas regulamentadoras, etc., mas apenas para poder, como foi dito pelo Orion, simplificar o processo de aposentadoria do trabalhador. Seria essa a ideia, correto? Perfeito. Isso mesmo, Rodrigo, não vai ser utilizado para fins de cumprimento de normas regulamentadoras, ele é utilizado para fins de concessão da aposentadoria especial e a consequente fiscalização do recolhimento tributário, né, que é do adicional da aposentadoria especial, quando a empresa expõe o trabalhador ao agente nocivo. Em alguns casos, não são todos, mas as empresas que são tributadas sobre o lucro real têm que recolher um adicional sobre a remuneração do trabalhador. Quem fiscaliza isso é a Receita. Então, a informação é utilizada basicamente pela Previdência e pela Receita para fiscalizar o adequado recolhimento do adicional para o financiamento da aposentadoria especial. Excelente. E assim, só para finalizar a minha parte, porque eu estou bem ligado ao PGR-TR, até porque eu cuidei da parte da NR31, qual é um outro questionamento que a gente recebeu sobre a validade do LTCAT e do PPP? Porque o PGR-TR a gente tem que revisar ele a cada 3 anos, né? Isso está lá na norma. O LTCAT tem que ser revisado com frequência, as informações, o PPP tem que ser revisado com frequência, e essas informações têm que ser enviadas de forma periódica? Vamos lá, então. Excelente pergunta, meu Rodrigo. Não há um prazo estabelecido de validade do LTCAT e nem de validade do PPP. Não existe essa previsão na norma previdenciária. Lá na Instrução Normativa 77 não fala em prazo de validade. Quando eu devo revisar o meu LTCAT? Quando eu tiver alguma mudança no meu meio ambiente do trabalho. Mudança de layout, mudança de atividade, ou seja, mudança em alguma informação do LTCAT, que estava ali registrada, houve alguma mudança, eu preciso reavaliar o meu LTCAT, seja para incluir novas informações, para excluir
ou para alterar, né? Então, tem prazo de validade? Tem um prazo dentro do qual eu preciso revisar o LTCAT? Não tem. Muita gente fala 1 ano, né? Mas isso não tem previsão na norma previdenciária. Já teve no passado, hoje não tem essa previsão. Então, não é um marco temporal, é uma situação. Ocorreu mudança, eu preciso atualizar. Não tendo mudança, ele continua válido. A mesma coisa o PPP. O PPP ele continua válido enquanto não tiver mudança na informação. Vou citar um exemplo para facilitar. Suponhamos que eu tenha informado que o meu trabalhador, a ausência de riscos para um trabalhador. Ele entrou na minha empresa, eu mandei um 2240 e falei, ó, essa é a atividade dele e não tem riscos para essa atividade. O trabalhador ficou 10 anos na empresa fazendo a mesma coisa. Eu preciso mandar um novo 2240 para esse trabalhador? Não preciso. Aquela informação que eu mandei inicialmente continua válida. Então, toda a vida do trabalhador vai ser considerada aquela exposição que você enviou. Agora, vamos pensar numa outra situação. O trabalhador estava exposto a ruído, 95 dBAs, e aí houve a aplicação de um equipamento de proteção coletiva e houve uma redução, uma neutralização dessa exposição. Agora a exposição dele é de 80 dBAs. Eu preciso mandar um novo 2240 informando isso? Preciso. Isso é fundamental. Por quê? Porque isso gera impacto, inclusive, na caracterização do tempo especial. Então, aí, no momento que eu fiz essa mudança, eu mando um novo 2240 e falo, ó, a partir de tal data, que a gente fala que é a data de início da condição, a situação que eu tinha descrito anteriormente mudou. Então, eu mandei um 2240, 3 meses depois a situação mudou, 3 meses depois eu vou mandar um outro 2240. Então, resumindo, Rodrigo, não tem prazo de reavaliação, tá? Você só precisa enviar um novo 2240 se tiver uma alteração das informações que antes constavam no LTCAT e alguma alteração que impacte aquele trabalhador. Não impactando aquele trabalhador, eu não preciso reenviar o 2240. Ele não é um evento periódico, ele é não periódico. Excelente, muito obrigado. Vou passar para o Elber, que ele está com a mão levantada, acabei tomando bastante tempo aqui, mas queria tirar essas dúvidas, principalmente em relação às UPGR e TR. Ok, obrigado, Rodrigo. Não, minha dúvida também é, né, pela própria apresentação aí, ficou sobre a questão da CAT, né? A gente sabe aí que a CAT ela tem um prazo bem pequeno aí para fazer essa comunicação, né? No dia seguinte, a questão de acidente, quando tem algum tipo de óbito, tem que ser de forma imediata. A minha questão é a questão de multas. Minha dúvida, assim, com relação, se a pessoa teve aquele acidente de trabalho e ele deixar de comunicar aí 2, 3 dias depois, né? Até eu falo assim por conta até do produtor rural. Ele tem lugares aí que ele tem 240 quilômetros para chegar numa própria cidade para fazer essa comunicação. Então, assim, ele está sujeito à multa mesmo tendo prestado essa informação 2, 3 dias depois? Bem, Welber, essa situação é corriqueira, né? A gente sabe que muitas vezes não é possível prestar tempestivamente. O prazo da CAT ele é mesmo muito curto. Ele é estabelecido na Lei 8.213, é o dia útil seguinte, ou de imediato em caso de óbito, como você disse. E muitas vezes esse prazo não pode ser cumprido, seja porque a própria informação não chegou ao empregador, o empregador ainda não tem o atestado em mãos, seja porque, de fato, ele precisa de um tempo para organizar toda a questão administrativa para fazer a comunicação. Pensando nisso, a Instrução Normativa 77 do INSS, lá no artigo 301 dela, parágrafo 3º, diz o seguinte: caso a CAT seja emitida fora do prazo, mas antes de um procedimento administrativo, ou seja, por exemplo, um procedimento de concessão de benefício, ou antes de uma fiscalização, essa CAT emitida fora do prazo, ela vai isentar a empresa de multa. Ou seja, mesmo que emitida a destempo, mesmo descumprindo o prazo, a empresa não vai ser sancionada, não vai haver multa. Por quê? Porque ela emitiu uma CAT antes de um procedimento administrativo, ou seja, antes do INSS precisar da informação, ou antes de uma fiscalização. Isso está no artigo 301, parágrafo 3º da Instrução Normativa 77. Isso dá uma tranquilidade para a gente, né? E mostra para a gente que é melhor comunicar em atraso do que não comunicar, porque se não comunicar, a multa vai vir, caso seja descoberta a ausência de comunicação, né? Agora, comunicando a destempo, nessa situação que eu expliquei para vocês, não vai haver aí a aplicação de multa, isso está expresso
Artigo 331, a Mariana me corrigiu aqui. Obrigado, Mariana. Foi erro meu mesmo. O artigo 331, parágrafo 3º. Está lá expresso. Então, estejamos atentos a isso. É uma faculdade que a gente é uma questão administrativa que a Previdência implementou para tentar minimizar aí esse curto prazo. Logicamente, o ideal seria resolver na lei, né? Mas o que temos até agora é essa questão da Instrução Normativa 77. Ok, obrigado, Leon. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal me enviou aqui também, antes do chat, claro, né? Essa aqui foi enviada pelo Fábio. Quando será disponibilizada a autodeclaração para as empresas MEI, EPP e microempresa? Pois muitos produtores rurais, pessoas físicas, se formalizaram com MEI e existem agroindústrias enquadradas como EPPN e microempresas. Certo. Então, nesses casos, essas pessoas, essas empresas, elas não vão ser tratadas como pessoas físicas, como produtores rurais, vão ser tratadas como empresas, né? São consideradas empresas, e aí a regra que se aplica a elas é a regra das empresas em geral. Eu não vou adentrar o mérito das questões que fogem à SST, porque, de fato, eu desconheço, não é na minha área de atuação, mas em relação a SST, ela vai ter que cumprir as obrigações como empresa. O que significa isso? Se ela for uma ME ou EPP de grau de risco 1 ou 2, e ela não tiver riscos físicos, químicos ou biológicos, ela vai poder ser dispensada do PGR, né? E aí a dispensa desse PGR vai fazer com que ela não possa utilizar essa declaração de ausência de riscos para preencher a informação do 2240 no E-Social de ausência de riscos, e se ela for MEI, ela vai utilizar as informações que estão na ficha de orientação publicada pela Secretaria de Trabalho. Então, resumindo, se a natureza jurídica, se a personalidade jurídica for de empresa, se for do MEI, for um CNPJ, nesses casos, então, o tratamento conferido em SST vai ser o mesmo conferido às empresas, ou seja, exigência de PGR e aí a dispensa nos casos previstos na NR1. Eu acho que atende aí, Velber, ou se tiver mais alguma questão, pode pedir para eu aprofundar, por favor. Acho que ficou perfeito. Tem uma outra dúvida aí que veio também. Acho que é o mesmo tema também. Será concedido ao produtor rural, pessoa física, a possibilidade de utilizar a autodeclaração onde se afirma a ausência de risco físico, químico e biológico, como será disponibilizado para as empresas MEI, EPP e microempresas, apesar das atividades envolvidas pelos produtores terem grau de risco 3 na NR4? Perfeito. Então, vamos lembrar, essa declaração de ausência de riscos, ela só existe no âmbito da NR1, não existe na NR31. Na NR31, que a gente tem como possibilidade, é um programa de gerenciamento de riscos, um trabalho rural simplificado, feito por meio de uma aplicação que vai ser disponibilizada pela Secretaria de Trabalho. Então, não tem autodeclaração quando a gente está falando da NR31 do PGR-TR, ok? Do produtor rural pessoa física. Essa declaração de ausência de riscos, ela existe na NR1 quando a gente está falando do Programa de Gerenciamento de Riscos, focada em microempresa e empresa de pequeno porte. Nesses casos, sendo microempresa e empresa de pequeno porte dos graus de risco 1 ou 2, aí ela fazendo a declaração de ausência de riscos, por meio eletrônico, fica dispensada de elaborar o PGR. Sendo dos graus de risco 3 ou 4, precisa elaborar o PGR independentemente de ser de grau de risco, independentemente de ser micro ou pequena empresa, precisa elaborar o PGR. O que vai existir de possibilidade é um PGR também simplificado por meio de um sistema que a Secretaria de Trabalho vai disponibilizar. O MEI, ele nunca precisa elaborar PGR, ele é sempre dispensado. Ele só elabora se ele quiser, mas ele não tem obrigatoriedade. Para ele, as orientações sobre segurança e saúde no trabalho estão contidas em fichas de orientações que já foram disponibilizadas pela Secretaria de Trabalho de acordo com a atividade econômica deste MEI, ok? Posso, nesse tema ainda, porque me surgiu uma dúvida aqui. Orion, você falou que no caso do rural não tem autodeclaração de inexistência de risco, correto? Perfeito. Como é que vai ser feito o envio dos eventos ligados ao... como é que vai ser feito o envio pelo rural quando ele não tiver o risco físico, químico e biológico? Não vai ser necessário enviar ou ele vai ter
como é que vai ser feito? Até porque teve uma pergunta aqui, que eu estou até ampliando ela, dada a sua resposta. A pergunta foi, na ausência dos riscos físicos, químicos e biológicos, não será feito envio dos eventos 2220 e 2240? Essa era a pergunta. E aí, quando você fez a explicação agora da pequena empresa, falando que eles fazem uma autodeclaração de inexistência de risco e no rural não tem que ter o PGR-TR, como é que a gente vai fazer esse envio? É sem enviar nada ou vai ter algum campo lá específico para o rural ou lá na hora ele vai fazer uma autodeclaração dentro da social? Como é que vai funcionar? Perfeito. Como vai funcionar? O PGR-TR, ele sempre tem que elaborar. Ele sempre vai ter que ter um PGR-TR simplificado ou completo, a depender do número de empregados e das questões trazidas pela NR31. Neste PGR-TR, que é um documento que fica lá o empregador rural, fica lá não tem que ser encaminhado para o e-social, não faz parte do e-social, mas nesse PGR-TR, se o empregador rural constatar a inexistência de riscos físicos, químicos ou biológicos, o que ele vai fazer? Ele tem que enviar essa informação de ausência para o e-social. Lá no 2240 tem um código que é o 0901001. Ele vai simplesmente dizer, ó, esse trabalhador não tem exposição a riscos, e aí enviar esse código de ausência de riscos, e aí não vai ser exigida nenhuma informação de EPI, de APC, porque não tem riscos, né? Então, a informação precisa sim ser enviada ao e-social. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos os trabalhadores vão ter que ter um 2240, e realizando atestado de saúde ocupacional vão ter o 2220 enviado. O que não precisa é ter LTCAT para todos. A informação de ausência de riscos pode ser baseada no próprio PGR-TR quando for constatada a ausência de riscos nele, ok? Então, no 2240 sempre vai ter que informar ou que existe ou que não existe riscos. Quando vai começar a funcionar desse jeito? Em 2023, 1º de janeiro de 2023. Durante este ano, foi publicado, acho que semana passada, lá na Perguntas Frequentes do E-Social, um ponto específico sobre isso, dizendo o seguinte, olha, durante o ano de 2022, ou seja, até que seja implantado o PPP eletrônico, você só precisa enviar as informações do 2240 se houver exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. Por quê? Como a gente ainda não tem o PPP eletrônico, ainda não está vigorando a regra que diz que tem que ser prestada a informação em caso de ausência de riscos. Então, quando o trabalhador não está exposto a risco, eu preciso enviar o 2240 para ele agora? Não preciso, não tem que fazer nada no e-social durante o ano de 2022. Posso fazer? Pode, para já deixar seu ambiente do e-social preparado. Tem obrigação de fazer? Não tem. Eu tenho a obrigação de enviar ao e-social nos casos de exposição a riscos físicos, químicos e biológicos. Ok, Rodrigo? Chegou uma pergunta aqui relacionada a essa última pergunta, né? No seguinte sentido, o PGR-TR, então, nessa situação de ausência de risco, deverá ser elaborado por médico ou engenheiro, pois a urgência do social a informação do responsável técnico? Não precisa ser elaborado por médico ou engenheiro no caso de ausência de riscos. No caso de ausência de riscos, não há exigência de responsabilidade técnica, não precisa ter médico ou engenheiro elaborando. Quando que precisa ter médico ou engenheiro? Quando tiver risco, porque aí o artigo 58 da Lei 8.213, e aí nem é necessário elaborar médico ou engenheiro. Só vai precisar de um médico ou engenheiro elaborar o PGR-TR se você optar por substituir o LTCAT pelo PGR-TR, ok? Agora, o seu PGR-TR, ele não precisa de responsável técnico via de regra. Você elabora o seu PGR-TR, se você não identificar riscos, não precisa fazer mais nada. Identificado riscos, você tem que elaborar um laudo técnico de condições ambientais de trabalho para avaliar esses riscos para a previdência. Este é o caminho. Se você optar por não elaborar o laudo técnico, o LTCAT, e trazer todas as informações para dentro do PGR-TR, as informações do LTCAT, aí sim você precisa ter um engenheiro ou médico assinando. Não foi essa a minha opção. Eu optei por elaborar o PGR-TR, identifiquei riscos, e aí eu quero fazer o meu LTCAT separado. Só o LTCAT precisa ser assinado obrigatoriamente por médico e engenheiro, ok? O PGR-TR não é um documento para o qual se exija assinatura de médico do trabalho ou de engenheiro de segurança do trabalho. Só vai ter essa exigência se o empregador optar por substituir o LTCAT pelo PGR-TR, ok? Ótimo. Então, assim, só na prática, né, a gente vai ter a obrigatoriedade do PGR-TR, em que pese não tem uma declaração de inexistência de risco, no e-social ele vai informar que não há risco.
Então, assim, né, ele vai fazer o PGR-TR simplificado lá, se for o caso, vai entrar no E-Social e falar, olha, não tem risco, mas isso só no E-Social. Então, sempre será feito o envio dos eventos 2220 e 2240, seja informando que não tem risco, seja informando os riscos com base na LTCAT ou no PGR-TR, quando assinado por engenheiro ou médico. Correto? Perfeito, isso mesmo. Não, ótimo. E aí um ponto importante, eu vi que a colega Aline, ela questionou aqui, mas como vou informar no E-Social ausência de riscos? Porque a questão do responsável lá embaixo. O responsável você tem médico, engenheiro ou outros. Aí, nesse caso, você vai utilizar a opção outros. Vai sair um FAQ, eu acho que essa semana ainda, viu, Aline? Esclarecendo o funcionamento disso, quando for ausência de riscos. Como a portaria do INSS só saiu segunda-feira, a gente não podia publicar o FAQ antes. Agora, a gente vai publicar esse FAQ esclarecendo esse procedimento. Ótimo, excelente. Welber, você tem mais pergunta aí? Não, acho que as outras são mais repetidas, ele já respondeu também. E pode passar para do chat também. Tranquilo. Eu tenho umas aqui que eu estava pegando do chat e tentando agrupar por tema, né? Tem uma aqui perguntando o seguinte: o PPP e o ASO, eles serão gerados diretamente no portal do E-Social? E aí, se sim, a partir de quando? Assim, você vai poder entrar e colocar as informações diretamente lá. Ou você vai ter que ter um físico e transferir para lá. Como é que vai funcionar esse? Bem, em relação ao ASO, o ASO ele não é substituído pelo E-Social, lembram? O ASO ele é um documento que continua sendo produzido conforme a NR7 determina. Então, não tem substituição do ASO pelo E-Social. A informação que você insere no ASO, no E-Social, não é o ASO no 2220. São algumas informações que você busca no ASO. Então, o ASO ele continua sendo elaborado como é hoje, não tem substituição pelas informações que estão no E-Social. O que é substituído? O PPP. Em relação ao PPP, como vai funcionar? A empresa ou o empregador vai enviar os eventos S2220 e S2240. A partir daí, quem vai disponibilizar essas informações no formato estruturado, no formato de formulário para o trabalhador, é o próprio INSS. O empregado ele vai acessar isso por meio do aplicativo digital lá do INSS, o meu INSS, e vai ver essa informação relacionada ao PPP dele. Então, a empresa precisa emitir um documento em papel para o trabalhador? Não precisa. Isso está disciplinado na portaria 313. A informação agora ela nasce eletrônica e vai para a previdência eletrônica. E aí a transparência disso vai ser dada pelo próprio INSS ao trabalhador, ok? Então, não tem que imprimir um documento em papel no portal do E-Social. Não existe essa possibilidade, porque quem vai compor as informações, quem vai estruturar no formato de formulário é o próprio INSS, até mesmo pela lógica que a informação está sendo construída a partir de agora. E aí, como tem a questão da ausência de multa, já está podendo ser enviado ou ainda não? Já pode ser enviado, a obrigatoriedade já existe de envio. No âmbito do trabalho e previdência, não temos aplicação de multa para quem não enviar durante o ano de 2022. De fato, só começa a ser sancionado no âmbito do trabalho e previdência quando virar o ano de 2022 para 2023, né, já que aí a gente vai ter, de fato, a implementação do PPP eletrônico. Então, durante esse ano, para o PPP especificamente, não há aplicação de multa trabalhista ou previdenciária. E aí tem a questão que eu fiz a ressalva da Receita, mas, em tese, a empresa já pode enviar as informações, já é obrigada a enviar, mas quem não enviar vai ter essa tolerância, digamos, né, em relação à aplicação de penalidades, Rodrigo. Ótimo. Aí veio aqui, eu acho que uma pergunta complementando a anterior, da questão, né, de gerar diretamente no portal, aí no seguinte sentido, né? Então, ao invés de utilizar um software para enviar o 2220, ele vai gerar direto no E-Social. Por exemplo, evento 2210, ele faz direto no portal, chega lá e só imputa as informações, ele não tem que criar por fora e imputar um arquivo. Como funciona a lógica do E-Social? As empresas podem conversar com o E-Social, digamos, por dois formatos. Formato padrão, que a gente chama de Web Service. O que é Web Service? É um sistema que a empresa gerencia as informações do trabalhador, construindo um arquivo a partir das informações que a empresa inseriu ali e mandando para o ambiente nacional do E-Social. Nesse caso, a empresa ela não vê uma página E-Social, ela usa o sistema dela e o sistema se comunica com o E-Social para prestar essas informações. Este é o modelo padrão para as empresas de utilização, né? Mas existe uma outra alternativa, que é o que a gente chama de web. O que é web? É entrar numa página na internet,
Você entra ali numa página na internet e presta a informação, aí você vai ver a logo do E-Social, tudo bonitinho, você está usando diretamente um ambiente que foi estruturado pelo próprio governo, uma página web. Nesses casos, aí sim, você vai ter os campos 2210, os eventos 2210, 2220, 2240, vai preencher as informações e encaminhar por E-Social, você não vai conseguir imprimir nada a partir dali. Você tem a estruturação de um arquivo que a gente chama de XML, mas você imputou a informação diretamente no ambiente do E-Social e você vai ter um recibo em relação a isso. Então, esse é o formato, esse é o funcionamento do E-Social. O Web Service, o seu sistema se comunicando com o ambiente nacional do E-Social, não é exigível que você tenha um sistema. Se você não tem um sistema, você pode utilizar a ferramenta web do E-Social. Em relação a SST, vai ter uma ferramenta web, inclusive simplificada, ela deve ser disponibilizada nos próximos dias, e aí a empresa pode enviar as informações, o empregador pode enviar as informações por meio desta ferramenta simplificada, ok? E aí ele não vai ter um sistema. A opção de ter ou não sistema, eu digo que é uma opção de gestão. Chega um número de trabalhadores que você tem que fazer a gestão sem um sistema se torna impossível, né? Então, vai depender aí da decisão de gestão de cada empregador. Ótimo. Ainda nessa esfera aqui, veio a pergunta seguinte, né? O S2240, tendo ou não o risco, será obrigatório? Ele já é obrigatório, na verdade, né? Mas não tem a sanção. E aí, então, ele sendo obrigatório, mas não tendo multa pelo não envio, o prazo seria dia 15 do mês subsequente, então seria 15 desse mês, porque ele passou a ser obrigatório 10 de janeiro do mês passado. É isso? Correto? Perfeito. O prazo para envio é o 15º dia do mês subsequente ao início da obrigatoriedade. Então, seria, assim, o dia 15 de fevereiro, o prazo previsto no manual para a carga inicial. Lembrando que, conforme está lá no FAQ, o 08.16 foi publicado essa semana, a obrigatoriedade agora é para quem tem exposição a risco. Não tendo, aí pode deixar para enviar mais para frente. Se quiser enviar, já pode, também a informação, mas não há obrigatoriedade agora neste momento. E essa informação ela pode ser enviada, até veio a pergunta aqui, né, por uma empresa de saúde e segurança. Então, pode ser contratada uma empresa de saúde e segurança para gerar essas informações e enviar. Pode sim, isso é uma opção de gestão de cada empregador. O empregador pode fazer com seu próprio certificado digital, pode contratar uma empresa de SST, pode delegar qualquer outra pessoa que preste esse serviço de gestão para ele. Quem o empregador entender adequado delegar essa responsabilidade. Inclusive, empresas de SST, que é de fato quem tem se especializado na transmissão dessas informações, né? Então, pode sim, não tem problema nenhum. Nesse caso, o empregador, no ambiente da Receita Federal, no ECAC, ele pode atribuir uma procuração eletrônica, né, uma outorga, para que essa empresa envie no nome dele as informações de SST dos seus trabalhadores. O Elber tem uma pergunta? É só que surgiu uma dúvida aí, complementando. Existe alguma possibilidade, por exemplo, para que passa para o profissional de SST, ele ter essa limitação para fazer só esses eventos, eles não ter acesso às outras informações do E-Social? Por exemplo, contador, ele tem assinatura digital, ele tem acesso a toda a gama da empresa. Mas aí o profissional de SST, quando você passa essa procuração para ele, ele vai ter acesso a toda essa gama ou existe uma possibilidade de ele só ter esse acesso aos eventos de SST? Ótimo, Elber, você me permitiu aí corrigir algo que eu não disse, né? Porque eu acabei não dizendo isso, é muito importante esse esclarecimento. São perfis específicos de procuração. Então, quem tem o perfil de SST só pode enviar os eventos de SST. Quem tem o perfil da folha de pagamento só pode enviar os eventos relacionados à folha de pagamento. Então, tem perfis sim separados, viu? Quem tem SST pode ter SST em mais alguma coisa ou pode ter só SST, vai depender de como o empregador quer fazer a gestão, né? Vamos supor que um escritório de contabilidade assumiu essa responsabilidade. Falou, não, contratualmente eu vou enviar os eventos de SST, estou assumindo contratualmente essa responsabilidade, não é obrigação dele, mas no contrato estabelecido ele assumiu essa responsabilidade, ele tem alguém que auxilia ele lá no escritório e ele vai prestar essas informações de SST. Nesse caso, o que eu vou ter que atribuir ao escritório? Vou ter que atribuir tanto os demais eventos de social, os eventos de folha, quanto a procuração de SST. Não é automático, viu? Se eu atribuir folha, não necessariamente eu atribuir SST, eu só vou atribuir SST se de fato eu clicar lá no botãozinho e falar, eu quero dar a procuração para o envio dos eventos de SST.
E quem está restrito a SST não vê as demais questões, não consegue ter acesso às informações de remuneração ou todos aqueles dados relacionados ao vínculo do trabalhador e à folha de pagamento. A única coisa que ele vai conseguir visualizar é, de fato, o que pode ser importante para ele, mudança de função, matrícula do trabalhador, aquilo que é necessário para o envio das informações. Perfeito, obrigado. Continuando nas perguntas aqui, tem uma aqui que já foi respondida, vou só passar para não ficar perdido, né? As multas pelos não lançamentos a partir de 10 de janeiro já estão valendo? Aquilo que o Orion falou, na verdade, as multas é só a partir de janeiro do ano que vem, né? 1º de janeiro de 2023. Esse ano tem a obrigatoriedade, mas não tem multa por ser uma fase de transição, correto, Orion? Perfeito. E isso aí, só reforçando, Rodrigo, no âmbito, eu respondo pelo trabalho e previdência, né? Isso no âmbito do trabalho e previdência. No âmbito da Receita, a gente tem essa questão que está sendo discutida, né? Da Instrução Normativa 971, que já fala da possibilidade de fiscalização por esses eventos, mas a Receita tem caminhado aí no sentido de, em breve, prestar algum esclarecimento em relação a essa questão, né? Mas no âmbito da previdência, seja na concessão de benefícios, seja no âmbito trabalhista, não tem previsão nenhuma, não há possibilidade de aplicação de multa. Isso foi noticiado pelo ministro e foi, com os normativos publicados no fim do ano passado, foi adequado. Então, do trabalho e previdência, não vai haver aplicação de multa durante o ano de 2022. Não é possível, viu? Mesmo que um auditor queira, não é possível aplicar multa porque a legislação não permite. Excelente. Vem uma pergunta aqui no seguinte sentido. O evento 2240 é um evento não periódico, né? Como a gente já falou algumas vezes. O envio dele vai ser somente quando houver um empregado demitido que está exposto ao agente? Ou, assim, digamos assim que o empregado for admitido, tiver exposto, você coloca o PPP e aí quando ele for demitido você não precisa colocar mais nada? Quando que é o momento de envio dessa informação? Perfeito. Boa pergunta. Para cada trabalhador admitido, cada trabalhador que você tem na sua empresa, você tem que enviar um 2240 em 2 momentos. Na data de início da obrigatoriedade dos eventos de SST ou na data da admissão, caso ele não estivesse admitido ainda na data de início da obrigatoriedade. Então, tem uma carga inicial que a gente chama. A gente tem que prestar informação de exposição do trabalhador quando ele foi admitido ou se ele já estava admitido quando no início da obrigatoriedade, na data de início da obrigatoriedade. Isso se chama carga inicial. Tem que ser feito. E aí você vai atualizando essa informação ao longo do vínculo do trabalhador. Teve mudança? Eu mando um novo 2240 com a situação de exposição do trabalhador. Não teve mudança, eu admiti o trabalhador e até a demissão dele não teve mudança. Na demissão, preciso mandar um novo 2240? Não preciso, porque estava válida aquela informação que eu enviei inicialmente. Então, qual é a dinâmica do 2240? Mando um evento inicial, e aí eu vou falar da admissão, que é o mais fácil de explicar, né? Com data de início da condição, quando eu admiti o trabalhador, e daí para frente, se tiver alterações naquela situação inicial, eu mando um novo 2240. Não teve alteração, aquele 2240 que eu prestei no momento da admissão do trabalhador continua válido, ok? Então, esta é a regra do 2240. Ficou com dúvida? Lá no manual de orientação, no 2240 mesmo, quando você busca lá o 2240, tem exemplos, viu? A gente deu exemplos de como isso vai funcionar. Então, para ilustrar, para ficar mais fácil, porque às vezes eu estou falando aqui, não dá para acompanhar tão bem, pode ir lá no manual de orientação, a gente colocou uns 2 ou 3 exemplos de como vai funcionar isso, como funciona essa carga inicial. Ótimo. Só uma outra pergunta que veio aqui, vou ampliar ela um pouco para ficar mais claro, né? Perguntaram o seguinte: tem alguma atividade na área rural que não haverá risco? E aí, de fato, realmente, na área rural, acredito que sempre vai ter algum risco. Por isso, até uma das razões do PGR ser sempre obrigatório, PGR-TR ser sempre obrigatório. Mas, passando para a pergunta, né, pedindo para o Orion esclarecer, o PPP, até onde eu me recordo, ele é específico de cada trabalhador. Então, você pode ter funções que não estão expostas a riscos. Por exemplo, uma atividade administrativa dentro de uma propriedade rural, onde você pode ter um risco somente ergonômico, vai estar no PGR-TR, você vai entrar no 2240 e vai informar que não há risco para aquele trabalhador. Então, não é que a gente está falando que você vai informar que não há nenhum risco na propriedade rural, mas sim que naquela atividade, naquela função específica daquele trabalhador ao qual diz respeito o PPP, não tem risco. Correto, Orion? Seria
Esse raciocínio? Perfeito raciocínio, Rodrigo, é esse mesmo. E aí, às vezes, a gente fica no mundo concreto, né, no mundo abstrato da legislação, e é importante trazer, como você trouxe, para o mundo concreto. O que significa? O que eu estou dizendo? Vamos supor que lá no PGR-TR, você identificou que 50% dos trabalhadores têm algum risco físico, químico ou biológico. 50% não tem. Ou só tem risco ergonômico, ou só tem risco de acidente, mas não tem risco físico, químico ou biológico, que é o que importa para o social. Nesses casos, então, eu só preciso elaborar LTCAT para essas atividades em que há exposição a riscos, como o Rodrigo disse, é por trabalhador o 2240. Então, eu não preciso elaborar para todo mundo. Isso gera, seja economia na elaboração do laudo, né, seja a não necessidade de elaborar documentos que não vão ser úteis para mim. Então, a LTCAT precisa ser elaborado para comprovar a efetiva exposição a risco. Aquelas atividades que eu identifiquei que não há riscos, o PGR-TR já é suficiente para eu fazer essa declaração de ausência de riscos, ok? Então, 2240 é por trabalhador, por CPF, por matrícula do trabalhador. Então, você não está declarando que não tem riscos na sua atividade como um todo. Você está declarando que para aquele trabalhador foi identificada a ausência de riscos. Normalmente, o PGR-TR a gente elabora como? É por grupo homogêneo de exposição, né? Ali a gente faz um inventário de riscos por atividade. A gente tem diversas formas de elaborar o PGR-TR. Aí, logicamente, o técnico vai elaborar de forma que você consiga discernir para quem é necessário fazer a avaliação de riscos físicos, químicos e biológicos, para quem não é. Já é assim hoje, viu, gente? Se a gente for nos documentos técnicos, é assim, por quê? Porque senão você teria que avaliar tudo para todo mundo. E isso fica inviável, seja do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista econômico para o empregador. Excelente. Tivemos aqui 3 perguntas do PGR-TR, uma, inclusive, até acho que seria bom a gente falar novamente sobre a questão da obrigatoriedade de assinatura de um responsável, né? A primeira pergunta, tem 2 perguntas que são iguais, né? Que é quando vai ser disponibilizado o novo sistema da ferramenta pelo governo. Aí eu estou até trabalhando diretamente com o governo, posso responder que por enquanto não tem previsão, a gente está na fase de finalização. O governo apresentou para a gente, tem alguns ajustes a serem feitos, então, por enquanto, está sem previsão, mas estamos trabalhando aí para ser liberado o quanto antes, né? Para exatamente atender, porque até quem fez a pergunta falou que abaixo de 50 funcionários não era obrigatório o PGR-TR, mas é sim, é porque o PGR-TR é obrigatório a partir de 1 trabalhador, até 50 você tem a faculdade de utilizar a ferramenta, não é que você tem a isenção da obrigação. A obrigação ela vai existir sempre. Você vai ter a faculdade de utilizar a ferramenta do governo que é gratuita. E aí, logo em seguida, o colega que fez a pergunta falou, né, vamos aguardar a disponibilização dessa ferramenta. Caso tenha risco, o produtor terá que fazer o LTCAT. Aí só para a gente também deixar bem claro aquela questão que a gente falou, há situações que o PGR-TR vai substituir a LTCAT. Se você utilizar a ferramenta do governo, ele não vai substituir a LTCAT só o PGR-TR. Você vai precisar de um profissional, engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, chancelando, né, assinando aquele PGR-TR como responsável para aí sim ele poder substituir o LTCAT. O que a gente quer dizer com isso? Se você utilizar somente, ainda que a ferramenta hoje estivesse funcionando, a ferramenta hoje já estivesse disponível, você entrasse lá e fizesse um PGR-TR, só o fato de você ter ele não substitui o LTCAT. Você ia ter que ter uma LTCAT assinada por um engenheiro ou médico do trabalho. Se você contratar um médico ou um engenheiro e ele assinar o seu PGR-TR, aí sim, ele substituiria o LTCAT para você poder extrair as informações para elaborar o PPP. Correto, Orion? Perfeito, isso mesmo, Rodrigo. Isso mesmo, resumo bem feito aí em relação à questão da LTCAT. E aí também veio uma outra pergunta que a gente já tinha respondido lá, mas para ressaltar novamente, perguntar se o PGR-TR já tem como ser enviado para o social. Então, nem o PGR-TR nem o LTCAT tem que ser enviado, o que tem que ser enviado é somente o PPP, que é no que diz respeito a somente um funcionário. Aquilo que é geral para toda a propriedade, né, que é o PGR-TR e o LTCAT, não tem que ser enviado no e-social, né? Isso mesmo. Bom, vieram mais perguntas aqui. PPP e LTCAT só precisa com a mudança dos riscos e o PPRA e PCMS só segue a mesma regra ou tem de ser feito anualmente?
Bem, vamos lá. PPRA, lembrando, deixou de existir desde 3 de janeiro de 2022, ok? Então, não temos mais o PPRA. Para as empresas em geral, nós temos o PGR. Para o empregador rural, nós temos o PGR-TR, que é o específico do trabalhador rural, ok? Do trabalho rural. Então, esses documentos, eles têm uma periodicidade de atualização estabelecida nas NR, o PGR e o PGR-TR. O PGR pode ser 2 ou 3 anos, vai depender se a empresa adota medida de gestão, adota sistema de gestão ou não. O PGR-TR, 3 anos, né, Rodrigo? Me corrija aí se eu estiver errado, porque nesse ponto eu imagino que você esteja bem mais afiado do que eu. A minha praia é mais o previdenciário, mas são 3 anos. E em relação ao PCMSO, continua seguindo o que está na NR7, ou seja, não há aquela necessidade de fazer um novo PCMSO, o que você precisa é fazer aquela avaliação, né, no fim de cada ano, aquele relatório, né, na verdade, quando a NR7 determina, nem é para todo mundo. Então, o relatório é dispensado em várias situações, e aí é isso que a gente tem que estar atento. Não é um novo documento, e sim um relatório deste documento que você já tinha em relação ao PCMSO. Em relação ao PPP e ao LTCAT, é isso mesmo, só tendo mudança que eu preciso elaborar um documento, lembrando que essas mudanças, o que é considerado mudança, está lá na Instrução Normativa 77 do INSS. Isso, só complementando, o PGR-TR é a cada 3 anos, ou assim como tanto o LTCAT, o PPP e todos os outros programas, se tiver uma mudança de layout, uma mudança de legislação, uma mudança no risco, aí você tem que rever independente do prazo. Mas se não tiver prazo, a cada 3 anos você tem que dar uma atualizada nele lá para ver, para manter ele sempre em ordem. Vieram mais outras 2 perguntas ainda sobre essa questão. Uma aqui, né, só para lembrar, se o funcionário não está exposto a agente, o envio do 2240 será como ausência de risco, correto? Perfeito, isso mesmo, como ausência de riscos. Não tendo exposição a risco, 2240 você envia o código de ausência de riscos. Ótimo. E aí, também na mesma linha, somente precisa do engenheiro ou médico para dizer que não tem risco do LTCAT, ou quando não tiver risco, o PGR-TR serve? Esse ponto tem gerado muita dúvida, então eu vou novamente fazer a explicação completa aí, viu, Rodrigo? A ausência de riscos, ela pode ser constatada, não precisa de LTCAT para constatar a ausência de riscos, ok? Você pode utilizar o seu próprio PGR, o seu PGR-TR, para constatar a ausência de riscos. Então, quando tem ausência de riscos físicos, químicos e biológicos, e aí eu estou falando dos físicos, químicos e biológicos, porque ergonômicos e de acidentes pode até existir. O que tem que ser constatado é a ausência de riscos físicos, químicos e biológicos, que é o que importa para o PPP. Então, constatada a ausência de riscos físicos, químicos e biológicos, eu preciso elaborar um LTCAT? Não preciso. Eu posso prestar essa informação com base no meu PGR-TR. Constatada a existência de riscos físicos, químicos ou biológicos, aí sim eu preciso elaborar um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, um LTCAT, e este documento precisa ser elaborado por um médico ou um engenheiro, conforme determina a Lei 8.213. Então, só preciso de LTCAT se existir risco físico, químico ou biológico. E aí sim, existindo o risco, precisa da assinatura do médico ou engenheiro, ok? Então, na ausência de riscos, não precisa elaborar LTCAT. E não precisa, então, de assinatura de médico ou engenheiro. Isso aí facilita bastante a gestão, né? Já que a gente sabe que grande parte das atividades, e aí eu não falo tanto no meio rural, que a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, mas principalmente quando a gente vai para setor de serviços e outros, e nas atividades administrativas em geral, a gente não tem riscos. E aí não faz sentido elaborar um laudo técnico específico quando você não tem os riscos, ok? Excelente. Acredito que S2220 e S2240 a gente abordou todas as perguntas. Se alguém tiver algum questionamento, pode enviar no chat, pode levantar a mãozinha, ainda estamos à disposição. E eu vou passar para uma pergunta que a gente recebeu sobre a CAT. Orion, a via da CAT para o trabalhador será extraída pelo CAT Web através do número do recibo do E-Social? O anexo indicado na portaria será preenchido quando não for possível a impressão pela CAT Web? Seriam 2 perguntas. Não, excelente. E qual é a solução para isso? A cópia do trabalhador, ela pode ser gerada de 2 maneiras. Se a empresa utiliza um sistema e esse sistema já disponibiliza a cópia das informações ali naquele layout que está na portaria 4.334, a empresa pode utilizar essa cópia que o sistema gerou.
não tem problema nenhum, ok? Não precisa ser necessariamente gerada pelo CAT Web. Agora, vamos supor que o meu sistema não gere. Eu tenha mandado pelo web, ou o sistema que eu contratei não gere uma cópia para eu entregar para o trabalhador. Você pode ir lá naquele sistema CAT Web que existia antigamente, com o número do recibo do evento S2210 no E-Social, você consegue consultar a CAT, e aí você emite o formulário, imprime e entrega para o trabalhador. Então, tem duas formas de você entregar a cópia. Pode ser uma cópia que a própria empresa gere, seja preenchendo à mão, seja o sistema, da forma que ela entender adequado, seja a cópia gerada lá no CAT Web, né? E aí você vai lá com o número do recibo, consulta, e aí você vai ter um documento para entregar para o trabalhador. Logicamente, preencher à mão não é o mais adequado, né? Então, seria o ideal a cópia gerada pelo nosso sistema ou a cópia que você emite lá no próprio CAT Web, e aí você imprime e entrega para o trabalhador. Tem essas duas saídas, ok? Qual que é a vantagem da cópia lá do CAT Web? Você tem a informação que de fato está depositada lá na Previdência Social. Não vai ter risco do trabalhador consultar e ter alguma divergência, ok? Excelente. Só para deixar registrado aqui na gravação, veio um resumo aqui de um colega no chat. Eu sinceramente não sei se o chat aparece na gravação, e como a gente vai disponibilizar depois, vou registrar aqui, né? Em resumo, no agro não existe ausência de risco. O que temos são algumas funções que não tenham risco, porém, na sua grande maioria, tem. Dessa forma, a gente tem que ter o LTCAT ou o PGR-TR assinado por um médico ou engenheiro do trabalho. Exatamente, né? E aí, só reforçando, Rodrigo, que já é assim hoje, viu? Para essas funções que você tem risco, você já tem que ter o LTCAT hoje. Então, não mudou nada, não é o E-Social que está mudando isso. Se você tem alguma função que tenha risco, hoje você já tem que ter o LTCAT, porque já há essa exigência. E você tem que ter agora também o PGR-TR neste formato novo, né, que a NR31 traz, mais amplo do que os documentos de gestão que a gente tinha antigamente. Então, não há mudança em relação à legislação. É isso mesmo, o resumo foi bem feito, e isso decorre já era algo que deveria existir assim e que vai continuar existindo, independente de existir E-Social ou não, independente de PPP ser em papel ou PPP ser em meio eletrônico. Muito bom essa observação do Orion, né? É importante deixar claro sempre que essas obrigações já existiam, né? Tanto que ele toda hora cita 8.213, né, que é uma lei bem antiga, que foi uma alteração, salvo melhor juízo, de 97, que trouxe a questão da LTCAT. Então, não são obrigações novas. O que o governo está fazendo agora é colocar a obrigatoriedade de digitalizá-las, o que a longo prazo vai ser um benefício muito grande para todos nós, porque vamos ter essa facilidade de prestar informação, menos papel e tudo mais. É uma tendência que a gente tem aí com a evolução da tecnologia. Então, nada disso é novo, nada disso é obrigação nova. Na verdade, a única obrigação nova é que agora, ao invés de você ter um papel guardado na sua empresa, você vai colocar dentro de um sistema digital. Chegou uma outra pergunta aqui sobre a CAT Web. Se a empresa ainda emite CAT Web, quais as penalidades? O funcionário está protegido com a CAT Web? Bem, a empresa que ainda está, hoje, todas as empresas do país já estão obrigadas a enviar a CAT pelo E-Social. Então, nós não temos mais nenhuma empresa, nenhum empregador da iniciativa privada que emite CAT pelo CAT Web, ok? Então, tem que emitir pelo E-Social, já é obrigatório isso. Se você tentar emitir pelo CAT Web, não vai aceitar. O CAT Web vai rejeitar e falar assim, olha, você já é obrigado ao E-Social, então você tem que prestar essa informação no E-Social. Como que o CAT Web faz essa avaliação, né, para te impedir ou não de comunicar? A data do acidente. Se a data do acidente é posterior ao início da obrigatoriedade daquele grupo no E-Social, a empresa não pode utilizar o CAT Web. Se a data do acidente que você informa lá no 2210 ou no CAT Web é anterior ao início da obrigatoriedade, aí você deve utilizar o CAT Web e aí você não pode utilizar o E-Social. Muito complexo isso, Orion. Esqueci. Tentei mandar pelo E-Social. Se for anterior ao início da obrigatoriedade, o E-Social vai recusar o evento. Ou se você tentou mandar no CAT Web e é posterior ao início da obrigatoriedade do E-Social, o CAT Web vai recusar. Então, não tem chance de você errar, tá? O próprio sistema faz o controle aí para vocês não enviarem pelo lugar errado. Se vocês tentarem enviar, vai aparecer uma mensagem dizendo que você ou já é empresa obrigada ao E-Social, ou aquela data de acidente você ainda precisa prestar informação no CAT Web, já que ela é anterior ao início da obrigatoriedade do E-Social. Bom, aí também, muito obrigado, né? Veio também mais uma aqui, complementando aquela informação anterior do PGR-TR, né? Falando que o PGR-TR, para substituir o LTCAT,
tem que ter os dados constitutivos previstos na IN e também a avaliação e metodologia seguindo a previsão da legislação previdenciária para ele poder servir de substituição ao LTCAT, né? Então, não seria meramente, unicamente a assinatura do engenheiro e do médico, cumprindo também esses outros requisitos. Correto, Orion? Ou tem algum outro ótimo requisito que reforço ficou aí. faltando? Não, foi ótimo reforço aí o que a Aline fez no chat. Todos os elementos constitutivos do LTCAT têm que estar observados no PGR-TR para que ele possa substituir o LTCAT, viu? Esse reforço é importante. Todos os elementos constitutivos, isso está expresso na portaria 1411, que saiu ontem do INSS. Então, para substituir, de fato, tem que ter todos os elementos constitutivos do LTCAT. Bom, vem uma pergunta aqui sobre os familiares, se eles podem abrir CAT Web e por quê? Bem, a CAT pode ser emitida por terceiros, sim. Por quê? Porque está expresso no artigo 22 da Lei 8.213. Então, é uma previsão legal. Se a empresa não faz, se o empregador não faz, é uma comunicação tão importante que a lei diz que terceiros podem fazer. A autoridade pública, o próprio trabalhador, ou, no caso, os herdeiros desse trabalhador, né, os seus dependentes na Previdência Social, pode ser um médico, pode ser o sindicato, a própria lei é quem atribui essa possibilidade, desde que o empregador não emita. É um evento tão importante, um acidente de trabalho, que ele não pode deixar de ser notificado. Se o empregador não cumpre a sua obrigação, essa comunicação pode ser feita por terceiros. Para fins de benefício previdenciário, quem diz ou não se foi acidente de trabalho é o perito médico. Então, se vai gerar um benefício previdenciário, aí quem avalia é o perito médico. Mesmo tendo CAT, o perito médico pode discordar, ok, da CAT. E aí pode ser CAT de terceiros ou até do próprio empregador. Quando não gera benefício previdenciário, aí a comunicação ela é feita para fins estatísticos. Bom, ótimo, muito obrigado pelas explicações. Eu vou ler aqui, que chegou uma pergunta grande, estava tentando ler, mas não consegui acabar antes. Produtores rurais que nunca contrataram profissionais de segurança do trabalho para elaborar o PPRA e PCMSO, em geral, tem somente o ASO admissional, que às vezes foi realizado há mais de 3 anos. Estão sendo orientados a emitir ASO periódico para fazer a carga inicial do 2240. Esse procedimento está correto? O pessoal costumava ter só o admissional e aí não tinha o periódico, estão falando para fazer o periódico para colocar a carga inicial do 2240. Quais são as informações que tem que ter no 2240 nessa carga inicial? Bem, vamos lá então. O 2240 ele não traz informações do ASO. As informações do ASO vão estar no 2220, que não exige carga inicial, viu? A carga inicial é só para o 2240. Então, no 2240 você vai trazer que informações? Da exposição a agentes nocivos ou, não existindo exposição, a informação de ausência de exposição. É isso que você vai trazer no 2240. Agora, no 2220, você precisa produzir documentos para fazer carga inicial deles? Não. Quando que você tem a obrigatoriedade de enviar um 2220? Quando você realizar um atestado de saúde ocupacional, quando foi emitido um ASO. Não tendo o ASO emitido, não há o que ser informado. Observe o que eu estou dizendo. Não estou dizendo o período que tem que emitir ASO, não é a Previdência que diz isso, não é o E-Social. Isso está na NR7 ou na legislação específica aplicável em algumas situações. Então, o prazo para elaborar ASO é definido em legislação própria. Emitido o ASO, aí eu tenho que encaminhar o 2220 ao E-Social. Se não tem ASO emitido, eu não tenho que encaminhar. Nesse caso citado aqui, por exemplo, nesse período de 3 anos, a legislação determina que tivesse sido feito algum periódico? Se determina, a empresa está descumprindo, o empregador está descumprindo essa determinação. Ele precisa fazer para fazer a carga inicial do 2240? Não. A carga inicial do 2240 considera informações de exposição a agentes nocivos. Se ele emitir um ASO para regularizar a sua situação, nesse caso, aí ele pode prestar informação no 2220, não no 2240, ok? Ótimo. Então, o 2220 não tem que imputar nada no começo, né? Só vai imputando conforme forem sendo cumpridas as obrigações a partir da obrigatoriedade de envio das informações que lá estão. Perfeito, Rodrigo, isso mesmo. Houve ASO emitido após o início da obrigatoriedade, aí você envia um 2220. Não houve. Fiquei 1 ano, 2 anos sem ter nenhum ASO. Eu tenho um trabalhador, já tinha feito periódico antes do início da obrigatoriedade, e só tem que fazer o periódico daqui 2 anos. Só daqui 2 anos eu vou mandar um 2220. Ótimo. Foi feita uma pergunta aqui sobre a ferramenta para fazer a autodeclaração da ausência de risco. No rural a gente não vai ter essa declaração, né? A gente vai ter sempre o PGR-TR, aí dependendo da situação,
vai ser o simplificado, o completo, enfim, dependendo da quantidade de trabalhador, etc. O que vai ter vai ser a declaração no 2240, né? Perfeito, isso mesmo. E em relação às empresas em geral, essa ferramenta ainda não está disponibilizada do PGR, né? Não do PGR-TR, do PGR. Ela não está disponibilizada ainda, deve ser disponibilizada nos próximos dias, mas ainda está em construção. Até que ela seja disponibilizada, a portaria 6.730 permite que a declaração seja feita em papel e arquivada dentro da empresa para garantir o tratamento diferenciado, ok? Então, tem essa possibilidade lá na portaria 6.730. Então, só para dizer que isso se aplica às empresas em geral, mas não ao PGR-TR. PGR-TR sempre deve ser elaborado, havendo a possibilidade, como o Rodrigo disse, da elaboração simplificada. Bom, o Elber está com a mãozinha levantada, mais alguma pergunta? O Elber? Sim, pra você ter ideia, as dúvidas estão chegando até pelo WhatsApp aqui para mim. Chegou uma dúvida aqui agora do Sindicato Rural a respeito do segurado especial, porque eles têm uma limitação aí por ano, acho que, se eu não me engano, 120 dias que pode contratar empregado, e eles querem saber se também aplica aos eventos de SST. Eles têm que fazer todo a CAT, o PPP também, mesmo com essa limitação de tempo para cada funcionário por ano. Tendo empregados, tem que enviar as informações desses documentos, viu, Elber? Então, se ele tem empregados, mesmo que só 120 dias no ano, por exemplo, nesse período que ele teve empregado, para esse empregado precisa sim conter as informações. Por que isso? Isso sempre foi assim, é importante registrar isso novamente. A gente sabe que nem sempre a gente tinha conhecimento que deveria funcionar dessa forma, né? E muitas vezes a gente não acabava não fazendo, mas sempre foi assim, porque na Previdência não tem diferença. Se é um empregado de segurado especial, se é um empregado de MEI, se é um empregado de uma grande empresa, esse empregado, esse segurado da Previdência, ele tem os mesmos direitos perante a Previdência Social. Por isso, a Previdência precisa das mesmas informações. Então, tendo empregado, essas informações precisam ser enviadas. Ou seja, se o empregado sofreu um acidente de trabalho, o segurado especial precisa comunicar o acidente de trabalho do seu empregado. Se o empregado do segurado especial tem exposição a agentes nocivos, isso precisa ser informado no 2240. Não há alternativa, isso é a regra para todos os trabalhadores. Uma pergunta que me surgiu agora. Perfeito. Uma dúvida. Obrigado. Sobre essa questão de empregado. No caso, se for o trabalhador, porque em regra 120 homens dia, né, o diarista em regra 120 homens dias que trabalham dentro para o segurado especial, ele é diarista, então autônomo, etc. As obrigações são para quem tem vínculo empregatício, ou seja, são os empregados com carteira assinada, ou elas também são para trabalhadores como esses diaristas eventuais, etc. Ótima pergunta. Não é para vou dizer para quem é, para ficar mais fácil. Para quem que é essa obrigação? Para o empregador, quando tem empregados, trabalhador avulso, e em relação ao 2240, para o cooperado vinculado à cooperativa de trabalho ou de produção, e aí quem envia a própria cooperativa. Então, para o contribuinte individual, esse autônomo, tem que enviar as informações? Não tem. Não tem. Então, nesse caso do diarista, Rodrigo, que você citou, se ele é um autônomo, não tem que enviar informação. Só precisa enviar se ele for empregado. Resumindo, só empregado. Porque quando é avulso, quem envia é o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato de trabalho avulso. Quando é cooperado, quem envia é a própria cooperativa. Então, só existe quando tem a relação de emprego, carteira assinada, né? Quando tem carteira assinada, eu tenho que enviar. Quando é autônomo, não há necessidade, não deve ser enviado 2240. Nem comunicar acidente de trabalho, nem 2210, nem 2220, não há nenhuma dessas obrigações de SST. Quem ficar em dúvida em relação a isso, lá no E-Social, na parte geral de SST, no item 19, a gente traz uma tabelinha de acordo com o código da categoria do trabalhador, a gente informa quais eventos são necessários enviar de SST, viu, Rodrigo? Então, para quem esquecer aí ou tiver alguma categoria específica, pode consultar lá, porque às vezes alguém aqui tem a questão do dirigente sindical ou algo do tipo, pode olhar lá, tem por categoria quais eventos precisam ser enviados. Excelente. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui, quero passar para o Elber para ele falar se tem mais alguma pergunta ou fazer algumas considerações finais. Não, tá tranquilo. Eu só
pontuando aí que a gente tinha falado aí realmente que o João Paulo ia participar, o João Paulo Machado, que é o coordenador aí do projeto do E-Social, ele tinha a previsão de entrar, só que ele está em Caruaru, está com um evento, e aí parece que teve um atraso no voo, não entendi muito direito, que ele mandou a mensagem aqui, e ele não pôde participar, ele pediu desculpa aí para todo mundo, mas aí ele disse que a gente foi bem representado aí pelo Orion, nessa questão do evento, porque a gente sempre brinca, fala que realmente ele é o precursor, ele é que é o criador de SST no E-Social aí. Então, realmente foi uma grande honra aí, engrandeceu aí, espero que tenha tirado a dúvida de todo mundo aí, porque a gente, desde o começo de janeiro, a gente tem recebido muita dúvida, muito questionamento para saber o que tem. Acho que a Mariana aí da FAENG, ela sabe disso, a gente tem conversado bastante. Então, dúvidas que vêm do sindicato, o sindicato vai para a federação, da federação chega para a gente aqui da CNA, e a gente tem tentado passar o máximo possível, porque, querendo ou não, tem tido muita desinformação, o pessoal aí estão contratando empresas mensais de SST, que realmente é uma coisa que, querendo ou não, às vezes é desnecessário, não precisa prestar essa informação mensal, e aí estão com medo de que, às vezes, uma pessoa que só tem um produtor rural, um empregado, eles têm que contratar, e eles estavam com muito receio disso, porque ia onerar bastante, e realmente a desinformação fez eles terem esse gasto a mais. Então, assim, essa live, esse evento, é exatamente para tentar tirar essas dúvidas, né? Para tentar sanar, para tentar esclarecer tudo isso. E agradeço bastante o Orion pela disponibilidade, ele é um parceiro aí também do GT Confederativo. Amanhã temos reunião, acho que vai bombar também. E obrigado, Orion, pela sua apresentação, pela sua tirada de dúvidas que você fez aí para a gente. Imagina, eu que agradeço, Elber, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito pelo convite, esse espaço aqui para a gente é muito valioso, para a gente poder levar a informação adequada a todo mundo que está trabalhando com o E-Social, então eu agradeço muito esses espaços, eles são valiosos e estarei sempre aqui, sempre que necessário, só me convidar que eu estarei aqui tirando as demais dúvidas que vocês tenham, e é isso que o Elber falou é muito importante, conheçam porque a gente precisa avaliar que serviço a gente precisa contratar, que serviço a gente não precisa, né? E, de fato, a gente não teve mudança na legislação. Então, a gente tem que lembrar que o que a gente precisa contratar é algo muito próximo do que a gente já tinha, a não ser que eu queira mudar o meu modelo de gestão ou que tinha processos que eu não tinha estabelecido e que a legislação exige, né? E aí eu quero me regularizar, eu quero estar de acordo com o que a legislação exige. Então, muita atenção a isso e contem sempre conosco. Eu falo que comunicação é sempre algo muito difícil para o governo federal, porque a gente tem que chegar em cada unidade da federação, em cada município, em cada localidade, e vocês têm uma capilaridade muito maior, vocês conhecem muito mais o público que vocês estão atuando, né? Então, para a gente, eu que só tenho a agradecer, e foi um privilégio estar aqui nesta manhã com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição, viu, gente? Podem mandar as dúvidas aí, o Elber pode encaminhar novas dúvidas por e-mail, fiquem à vontade que eu faço questão de responder cada uma delas. Perfeito, muito Excelente. obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Orion. É sempre um prazer tê-lo conosco. Já não é a primeira vez que a gente faz um evento desse. A gente está sempre tentando atender o que chega até nós, tentando levar informações novas quando saem as atualizações. E o Orion tem sido um grande parceiro aí, juntamente com a equipe do João Paulo também, tirando todas as dúvidas que a gente tem. Agradeço a todos que estão presentes. Seguramos aí quase que toda a audiência por aproximadamente 2 horas, o que é muito satisfatório, e informa a todos, nós vamos colocar essa reunião disponível no nosso canal do YouTube, a gente vai editar direitinho, colocar os tempos das perguntas para facilitar, para ficar mais fácil de guiar. Vamos colocar o link também na nossa página do E-Social da CNA, que a gente tem uma página que fala só sobre E-Social, né, dentro do site da CNA, e também estamos trabalhando num informativo, um pequeno resuminho das obrigações, tudo bem voltado para o produtor, que a gente espera que fique pronto junto com a disponibilização do vídeo. Nós vamos colocar o link para download do vídeo e também vamos circular para as federações e sindicatos por e-mail e para os nossos grupos de WhatsApp, que a ideia é a gente disseminar o máximo de informação possível, porque, como o Elber muito bem pontuou, a Mari, que está aqui, buscou bastante a gente, também teve outras federações que vieram atrás, a gente tem visto uma série de desinformações e tem deixado o produtor muito assustado. Então, acho que cabe a nós, né, exercer esse
papel de levar a informação correta para tranquilizar os nossos representados na base. Então, com isso eu quero encerrar a nossa reunião, nosso evento. Foi um prazer tê-los conosco. Quero agradecer a participação de todos. O envio de perguntas sempre deixa maior o nosso debate, a gente tira mais dúvidas e consegue atingir mais pessoas com mais informação. Então, nosso até logo, nosso agradecimento ao Orion, ao Welber e a todos que estão aqui presentes. Ok, obrigado, gente. Uma boa tarde, bom dia a todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada. Até mais. Obrigado pela organização, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.